Olá, amigos, colegas, alunos. Hoje, diretamente da fanpage do IEPREV. É um grande prazer estar aqui, podendo fazer as entrevistas, né? Então, vamos falar bate-papo previdenciário com o apoio do IEPREV, hoje diretamente da fanpage do IEPREV. Então, eu quero agradecer o professor Roberto por esse carinho todo que ele sempre tem comigo, todas essas oportunidades, o apoio que ele sempre me dá. O doutor Roberto já está me assistindo ali, então eu quero aproveitar e agradecer mais essa oportunidade de estar junto com o IEPREV realizando grandes coisas, né? Afinal, nós sempre realizamos grandes coisas. Quando a gente fala grande coisa, coisa num sentido maravilhoso, de grandes realizações, grandes obras a favor do direito previdenciário. E hoje eu espero estar com vocês inaugurando mais uma grande obra do IEPREV, que é fazer essas entrevistas, e com certeza daqui a um tempo teremos também o professor Roberto entrevistando grandes personalidades do direito previdenciário para trazer para vocês, nossos alunos, nossos assinantes, pessoas que nos acompanham, nossos seguidores, aqueles que admiram o trabalho do IEPREV, que estão sempre conosco, para fazer esse bate-papo descontraído, para passar esse tempo falando de coisas tão importantes e ao mesmo tempo trocando conhecimento, compartilhando tantas coisas maravilhosas com tantas pessoas que têm tanto para nos ensinar. E eu só posso agradecer mais essa oportunidade. Hoje, no nosso IEPREV bate-papo IEPREV Previdenciário, nós vamos falar sobre os mistérios do E-Social. Mistérios? Por que mistérios? Afinal, o que é o E-Social? Para que ele serve e quais os reflexos dele no direito do trabalho e no direito previdenciário? Hoje eu espero surpreendê-los, porque vocês vão ver que o E-Social vem para trazer grandes alterações, principalmente na folha de pagamento. Na folha de pagamento ou naquilo que nós entendemos como folha de pagamento. Então ele vai sim ter bastante repercussão e mudar aquilo que nós entendemos como GFIP, folha de pagamento, relação à vida entre empresa, empregado, INSS e Receita Federal. Nós passamos a ter uma radiografia da empresa em que tudo fica muito claro, muito transparente. E afinal, essa transparência ela é para o bem ou ela vai ser para o mal? Isso tudo só o tempo dirá, mas a gente, nós, advogados previdenciários, conselheiros do CARF, contadores, professores, nós teremos que estar preparados para lidar com tudo isso. Professor Roberto, parabéns, me dando um grande abraço ali. A minha irmã, minha assessora, boa noite, muito obrigada. Estou esperando aqui o professor Emerson aparecer, que eu já puxo ele para participar da nossa live. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho para ele, dizer para ele que eu já estou ao vivo. Quer ver? Já estamos ao vivo. E aí ele aparece ali e nós já vamos conseguir chamá-lo para participar. Então hoje nós vamos falar desses temas todos, mas antes de falar disso, eu vou aproveitar para falar para você, você que nos acompanha, que porventura ainda não ouviu falar da campanha da transparência do IEPREV, eu vou lhe falar que nós estamos com uma campanha muito bacana, uma campanha completamente gratuita, então não vai ter custo, né? Não precisam se preocupar. Por quê? Porque esta campanha é uma campanha de para que haja um fortalecimento da advocacia, um fortalecimento previdenciário. Em qual sentido? Todos os memorandos, consultas internas, sejam consultas da Receita, sejam consultas do INSS, acórdãos bons da Turma Nacional de Uniformização, acórdãos de turma regional. Deixa eu aproveitar aqui e mandar o convitinho, o professor Emerson já apareceu, já falo para vocês, continuo falando. Funcionando, eu vou contando para vocês. Então, todo esse material bacana que você tenha no seu escritório de advocacia, você vai compartilhar na página do IEPREV. Vai ser criado um grande banco de dados e esse banco de dados vai ser, então, colocado à disposição do advogado previdenciário. Então, o doutor Roberto teve essa ideia maravilhosa para que a gente possa dividir conhecimento, compartilhar conhecimento e tornar mais fácil o acesso de todos nós a toda essa documentação. Professor Emerson, boa noite. Fico muito feliz que deu certo e você já está conosco. Boa noite! Para mim é uma alegria estar aqui com você, Cana, e com o pessoal do IEPREV, hoje trocando uma ideia sobre um assunto tão importante nesse momento.
Que maravilha. Emerson, então eu vou aproveitar aqui, já vou dizer que o Dr. Roberto está nos assistindo, mandar um grande abraço para o Dr. Lázaro também, que o Dr. Lázaro não está ao vivo, mas está lá com o Dr. Roberto. Então eu já vou aproveitar e mandar um Legal. abraço para os dois. Bacana, grandes amigos, doutor Lázaro e Roberto, gente boa, gosto desses caras. Mandar um abraço para o Marlon também, que já está ali, o Marlon Leite. A Bacana, Renata Marlon. Salles Martins. O Anderson Grimmiger, meu marido. Já falou que você é parceiro do rock. Rock and roll! Excelente. E você viu que ele é um bom cinegrafista, né? Porque ele fez um excelente vídeo da apresentação de vocês. Sim, foi muito bom, muito legal, lá de cima, ficou ótimo aquilo. Mandar um abraço para o meu aluno Arthur, da Unicuritiba, para o João Gabriel, de Belém, que é conselheiro do Conselho de Recursos, está sempre aí acompanhando também. E eu fico tão feliz, sabe, Emerson, porque eu vejo que cada vez mais nós estamos com assim, com várias profissões nos acompanhando. Então, claro, Isso a é maioria da importante. área do direito, mas tem engenheiro, tem contador, tem o pessoal do Conselho de Recursos, tem o pessoal do CARF, tem o pessoal da Justiça. É muito bacana, Emerson. Você viu como o pessoal tem se interessado pelo direito previdenciário? Isso mais do que nunca, Ana, mostra algo que eu falo há muito tempo, que previdência não é assunto apenas para advogados. Previdência é um assunto que interessa a todo cidadão. E os nossos institutos de previdenciário têm que olhar para isso. Olhar para todo mundo, porque muita gente não só se interessa simplesmente porque um dia vai se aposentar ou porque pode precisar de um benefício, mas porque muitas profissões realmente interagem com a discussão previdenciária, com o que eu prefiro chamar de previdenciarismo e não direito previdenciário. Um Muito silogismo aí bem. para o tema. Gostei, gostei muito do silogismo. Legal. E aproveitando também para mandar um abraço para a Cristiane, minha aluna aqui de Curitiba, para a Cida Goulart. Mas, Emerson, então, seguindo o caminho do nosso tema, né? Para que a Sim. gente não perca assim a ideia principal, porque eu mesma adoro tanto falar de previdência que senão eu já vou falando de outras coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, uma introdução assim. Eu acho que muitas pessoas elas sabem do e-social, mas muitas também não têm ideia da profundidade do tema, das dificuldades de implantação de uma ferramenta tão diferente, e ainda por cima elas não têm ideia da questão legislativa mesmo. Quando surgiu? Quando passa a ser obrigatório? Nós temos algumas empresas que foram tomadas, as que têm um faturamento maior, elas já foram, como que eu podia dizer assim, fizeram o teste, né? Digamos que foram as que foram Sim, colocadas à prova por as bois e de piranha aí da participaram de história, todas né? as alterações, né, Emerson? Eu queria te dar uns minutinhos para você iniciar falando para nós, então, como quando surgiu, quais empresas começaram fazendo parte, para que aqueles que não estão assim familiarizados com o tema, eles possam participar também, entendendo do que se trata. Joia, Ana. Antes de mais nada, um abraço para o Alisson, contador aqui de Londrina, o Aloysio, contador e advogado lá de Franca, que estão aí acompanhando a gente, nossos amigos, grandes amigos. O Aloysio foi meu aluno semana passada em Franca, querido. O Alisson, um grande amigo, inclusive amigo de família. Bom, gente, vamos lá. Em 1948, nossa, eu vou voltar lá em 48, sim. Nossa. George Orwell publicou uma obra chamada 1984, em que ele imaginava um mundo ou pelo menos um país, um estado, alguma coisa, cercado por câmeras de vídeo fiscalizando a vida dos cidadãos. E mais do que fiscalizando a vida dos cidadãos, aquelas câmeras tinham alguém por trás, um grande irmão, que ia manipular a vida de todo mundo. Com base nisso surgiram reality shows aos montes por aí. Para quem assistiu aquele, tem um filme com o Jim Carrey, Show de Truman, que mostra bem essa ideia do Orwell. E a Receita Federal gostou da ideia. Não, grande Paulo Bacelar acompanhando a gente aí, nosso baixista na NB46. A Receita Federal gostou da ideia de acompanhar a vida de todo mundo, mas não saber para onde as pessoas estão andando, o que elas estão fazendo.
e sim saber o que está acontecendo com o dinheiro dessas pessoas. As pessoas contribuíram, receberam, pagaram. Principalmente o seguinte: entrou uma grana na conta desse cara. Ele recolheu os tributos devidos sobre isso? O que está acontecendo na vida desse cidadão? Então, nós tivemos, há um pouco mais de 10 anos, aprovado uma lei de lavagem de dinheiro que obriga os bancos a informarem ao Banco Central e à Receita Federal movimentações financeiras de valor significativo. A princípio era significativo, hoje nem é mais tão significativo. R$ 2.000 nem é uma grande movimentação assim. Qualquer movimentação superior a R$ 2.000, a Receita já sabe que o dinheiro passou pela conta do cidadão. E foram cercando, começaram pela contabilidade, nota fiscal eletrônica, não sei o que, essa confusão toda aí. E o último estágio deste cerco da Receita Federal é o E-Social, que era chegar na área trabalhista. Então o governo veio com uma propaganda linda que isso é importante porque vai facilitar a relação das empresas com o fisco, porque isso vai trazer maior segurança para o trabalhador nos seus dados. E nada disso é mentira. Mas o grande objetivo mesmo é a Receita Federal conseguir enxergar lá onde está faltando, onde tem um tributo a ser recolhido e não foi cobrado. Aquele camarada que dá um jeitinho aqui de colocar uma informação em uma guia, outra informação em outra, para falar uma coisa para o Ministério do Trabalho, outra coisa para a Receita Federal, outra para a Previdência. Não, vamos cercar tudo, jogar tudo num banco de dados só, um banco de dados sólido, muito bem feito, e dessa maneira a gente consegue cercar tudo, saber onde estão os problemas das empresas, cobrar os tributos devidos, e mais do que cobrar tributos devidos. Muitas obrigações as empresas têm, sempre tiveram, e nunca cumpriram. Por exemplo, todo empregador é obrigado a ter um programa de prevenção de riscos ambientais, um PPRA. Toda empresa é obrigada a ter isso. Só o empregador doméstico, por enquanto, que não tem. Eu te desafio a sair daí agora, você não vai fazer isso, eu sei. Mas a descer no primeiro estabelecimento aberto que você encontrar agora à noite aí em Curitiba e perguntar: moço, posso ver o teu PPRA? Ele vai chamar a polícia, achar que você está falando alguma coisa obscena. Ele tem a menor noção do que seja isso. E é obrigação! PPRA, para quem não sabe, é um programa que avalia todos os ambientes da empresa, verificando a nocividade daqueles ambientes. Os agentes nocivos, a agressividade, as coisas que tem naquele ambiente que podem prejudicar os trabalhadores. Isso é obrigação, toda empresa tem que ter. Mas ninguém tem. O E-Social vai pedir para o PPRA? Não. Mas ele está pedindo algumas informações que só quem tem PPRA consegue responder. Ou seja, eles vão descobrir quem é que não tem e cirurgicamente vão lá na empresa do cara cobrar primeiro a elaboração disso e as multas por não estar cumprindo com essa obrigação. Então esse é o grande tchan do E-Social. Além de cruzar melhor as informações para cobrar tributos, também descobrir coisas erradas que as empresas fazem e, com isso, conseguir cobrar as penalidades que nem sempre o Ministério do Trabalho consegue cobrar. Um outro exemplo que eu sempre dou. Há um prazo legal para a emissão de comunicação de acidente de trabalho. Eu tenho que entregar a CAT no mesmo dia, se houver óbito, ou no primeiro dia útil seguinte ao acidente, se não houver óbito. Ninguém cumpre esse prazo. A lei fala que tem multa. Nunca foi cobrada essa multa. Agora, se você entregar alguma coisa em atraso para a Receita Federal, vem na tela, puf, cai na tela a cobrança direto. Vem o recibo, a notificação, a multa, o dinheiro só não sai direto da tua conta bancária porque ainda não tem tecnologia para isso. Senão, direto eles iam lá e confiscariam o dinheiro da multa. A Receita é muito rápida. E a Receita é quem vai gerenciar o E-Social, quem já está gerenciando o E-Social. Logo, a hora que alguém apresentar uma CAT fora do prazo, junto com o recibo da CAT, já vem a notificação, a multa, tudo porque está fora do prazo. Descumpriu uma regra prevista na lei. Grande Cláudio! Abraço, Cláudio, querido. Então, essa é o grande tchan por trás do E-Social. Cobrar tributos que ainda são sonegados e, ao mesmo tempo, obrigar as empresas a cumprir suas obrigações ou a pagar as multas decorrentes do não cumprimento. Fazendo um resumo do resumo, resumidamente resumido, é isso.
Não, com certeza. E achei ótimo, porque eu ia fazer uma pergunta e você até já entrou mais ou menos nela, que é o seguinte, né? Quando eu dou aula de FAP, eu sempre falo para os alunos assim: existe algo que é dito, né? A propaganda do tributo e o que realmente é. Ah, você trouxe sua taça, é? Não dá para Eu, sa- conversar sem molhar as palavras, né, Ana? eu sabia que você vinha, então olha o que eu fiz. Ah, tchim, tchim. Sim, sim. Tava preparada, porque assim, ó, normalmente eu apresento com a minha aguinha. Mas Ah. como vem uma pessoa participante da Sociedade do Vinho, eu falei, calma, né? Uma, Tá uma mulher porque a certo. vida vale por mil, né? É verdade. Pois é, aproveitando, Aloysio, multa de Caged, nunca vi alguém pagar isso, nunca vi ser cobrada essa multa também, ela existe. Mas eu também nunca vi. Mas voltando ao que você estava falando das aulas de Não. FAP, eu te interrompi. Não, imagina. Então, voltando, né, só para ilustrar para as pessoas que estão nos assistindo, eu também trabalho muito com ambiente laboral. Então, o meu trabalho ele é muito mais na esfera de custeio do que na esfera de benefício. Como eu trabalho também no CARF, então eu acabo avaliando muito processo e avaliando também essa questão, essa rigidez, né, financeira, essa rigidez dos formulários, toda essa parte relacionado às pessoas jurídicas. E o que, que eu estava comentando? Quando eu vou dar aula de FAP, eu sempre falo assim: existe o que o tributo realmente faz e existe a propaganda que é criada em volta dele. O FAP, né? A gente sabe que existe uma grande propaganda porque eles falam: olha, ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. Ele é um multiplicador. Ele é um índice composto, um multiplicador. E se você for um bom empresário que cumpre as normas, ele pode te trazer um bônus. Ele vai ser benéfico. E se você for ruim, ele vai te trazer um malefício. Na prática, não é bem assim, né? Os dados não são tão fidedignos, os dados não são tão transparentes como deveriam ser. E aí eu te pergunto, qual é a impressão que você tem do e-social para contar aqui para o pessoal que está nos assistindo? Você acha que o e-social vai ser realmente transparente ou ele tem um objetivo único que é a arrecadação? Olha, Ana, eu penso que, quem sabe, um dia será essa coisa transparente, linda, bonita que o governo vende. Por que eu digo isso? Porque vamos falar da relação previdenciária. Onde é que nós temos os dados guardados dos nossos segurados para quando eles forem se aposentar? No banco de dados CNIS, que alimenta o Prisma e outros sistemas. Está aí o Paulo Bacelar nos acompanhando e o Cláudio visto para dizer que eu não estou mentindo, né? Ou para mentir junto comigo. Mas esses sistemas que alimentam, ou esses sistemas são alimentados. Opa, professor Emerson sumiu, caiu. Vou esperar ele voltar aqui para comentar conosco, eu puxo ele novamente. Deixa eu já deixar um recadinho para ele aqui. Basta comentar que eu te trago de volta. Estamos com uma instabilidade para o pessoal que está nos acompanhando a tarde toda. Durante a tarde, eu e a equipe de publicidade do IEPREV estávamos fazendo alguns testes, né? Inclusive alguns testes de publicidade também, não só da live, e nós já estávamos com essa dificuldade porque o Facebook hoje está passando por uma instabilidade. Mas não tem problema, eu já consegui chamar o professor Emerson, já vai continuar Já contando para mim. me derrubaram Aí, aqui. tudo certinho. Eu estava Tá contando para o ótimo. pessoal, Emerson, hoje o Sim. Facebook, ele está até com código de nota para quem tem página, né? Ele está passando por uma instabilidade fora do normal, assim. E até o Ah, fato de ter é? caído uma única vez, eu estou bem satisfeita, porque eu pensei que a Ah, que nossa bom. live ia ficar prejudicada. Entendi. Que bom que está sabendo já do problema e que bom que só caiu uma vez até agora. Então. Mas Pode voltando, continuar. esses dados ficam lá no banco de dados CNIS para a gente consultar e tal, bonitinho. O problema é que o banco de dados CNIS está em uma base muito antiga, tecnologicamente muito antiga.
E eu tinha a expectativa que o e-social ia substituir a base CNIS, mas não vai. O e-social vai apenas alimentar a mesma base CNIS antiga, antiquada, velha, carregada que já existe. Então, onde é que tem melhoria? Eu não enxerguei ainda. Para o contribuinte, para o segurado, ainda não vi melhoria alguma. Fábio Leão, muito obrigado, nosso amigo lá do Recife. Não enxerguei até agora vantagem nessa brincadeira, entendeu? Que vai continuar. Hoje, como é que os dados chegam ao banco de dados CNIS? Se o segurado é empregado, a empresa faz a sua contribuição, a Previdência, recolhe a FGTS e apresenta uma guia GFIP para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica transmite esses mesmos dados para a Dataprev, que alimenta o CNIS. O que vai mudar na relação? Ao invés de passar pela Caixa Econômica para chegar à Dataprev, vai passar pela Receita Federal para chegar na mesma Dataprev, para ir para o mesmo banco de dados CNIS. Então não há vantagem nenhuma. A única vantagem seria que a Receita tem uma tecnologia melhor que a da Caixa Econômica para transmitir isso para o INSS. Mas vai continuar as informações sendo alimentadas em um banco de dados ruim e o resultado disso para o segurado não vejo. Infelizmente, ainda não vejo. Sim. Logo, nesse primeiro momento, pelo menos, tem função meramente arrecadatória. Eu tinha essa preocupação também, inclusive conversando com o professor Ivan, nós discutimos que muito se fala sobre o e-social, sobre as vantagens, né? Mas no final das contas, eu não vi a implementação de funcionalidades que tragam garantia, segurança, que digam que isso vai trazer uma melhora qualitativa, porque não adianta ser quantitativa só, mas uma melhora qualitativa também para as empresas. Emerson, inclusive, eu ia comentar contigo que toda vez que a gente começa algum sistema muito novo, assim, muitas dificuldades são encontradas. E conversando com um grupo de empresários, porque quem começou, né? Até essa é uma pergunta que eu quero que você responda. Eu vou fazer mais um comentário, mas daí eu quero que você responda. Porque existe uma limitação em cifras, né? Quem já está usando o e-social, quem começou fazendo teste. Então, quem começou foram as grandes empresas. E numa reunião com grandes empresários que eu fui palestrar, eles falaram assim que eles passaram pela pior parte, porque os ajustes foram realizados. É muito parecido com dizer que a gente foi trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Então, eu estava dirigindo e trocando o pneu do carro ao mesmo tempo. Foi exatamente essa frase que eu escutei de um empresário. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para nós quem já começou e se essas pessoas passaram por diversas regulamentações, se elas estavam sendo multadas durante essas regulamentações, já tinha multa, já tinha punição pelo descumprimento. Eu queria que você falasse um pouquinho. Legal. Bom, as empresas que entraram no início, nesse começo de ano, na verdade, são aquelas que no ano passado haviam faturado mais de 78 milhões de reais. Então não são empresas pequenas nem empresas médias, foram grandes empresas. Aqui de Londrina teve uma construtora que entrou e em maio deste ano, acho que em maio deste ano, eu participei de um evento no Sinduscom, aí em Curitiba, para falar sobre o e-social, e essa empresa veio trazendo a experiência que ela já teve com o e-social. Foi muito bacana, porque aí teve teoria e prática, né? Eu dizendo, gente, a ideia é essa, e o cara depois entrou, pois é, nós tivemos esse problema aqui, aquele problema ali, esse problema lá. Sabe uma coisa que a gente não imagina que pode dar problema, Ana? Que dá muito mais problema do que você pode imaginar? Dados cadastrais das pessoas. Por quê? O cidadão, eu falei isso uma vez em Manaus, foi muito engraçado. O cidadão casa, ou a cidadã se casa, não importa, e absorve o sobrenome do companheiro ou da companheira. Altera uma informação dos seus dados pessoais, aumentou o sobrenome. Que documentos esse cidadão altera depois disso? Quase nunca, nada. Mas ele deveria alterar a sua carteira de trabalho, a sua identidade, o seu CPF, o seu cadastro na Previdência Social, o seu número de PIS na Caixa Econômica, caso seja um profissional liberal, a sua inscrição no seu órgão de classe, como a OAB, CRC, CRM, CRF, essas coisas todas aí. Além de cadastro bancário e tantas outras coisas, né? E as pessoas não alteram, ou alteram um documento, não alteram o outro. E isso deu muita confusão no início. A Receita chegou a criar na verdade a Dataprev criou um aplicativozinho chamado Qualificação Cadastral,
E na qualificação você coloca lá os seus dados e ele diz se os seus dados estão coerentes ou não. Confere a tua data de nascimento, RG, CPF, teu nome, e se batem as informações que estão no cadastro da Previdência com as informações do cadastro da Receita Federal. Isso foi muito, muito interessante. Eles cruzaram e mostraram pra gente, olha, os dados estão errados, manda o empregado consertar isso aí, porque senão você não vai conseguir entrar no E-Social. Porque quando a empresa manda o cadastro do trabalhador, se não tiver tudo redondinho, volta. Grande João Optis. E aí, volta, bate e volta, não tem jeito. Não há nenhuma segurança de que aquele trabalhador está com os dados corretos. Logo, a informação não vai chegar ao banco de dados da Receita. E teve tempo, ainda está tendo tempo para empresas que ainda não entraram no E-Social, adequar esses cadastros antes de entrar. Aliás, é um alerta que eu sempre dou nos cursos que eu ministro sobre esse assunto para o pessoal de RH. Pois é, Carol, melhor banda do mundo, a NB46, né? Melhor banda previdenciária do mundo, também acho. E eu digo que o Paulo Bacelar é o melhor baixista da NB46, está nos acompanhando aí. Oi, Lúcia, tudo bem? Bom, Então, mas calma, voltando... Já que você fez uma pausa, eu também quero cumprimentar o Opitz Neto, porque eu aprendi a pronunciar, tá, Emerson? Ah, é o Opitz? É Opitz Neto, eu aprendi. Depois de 3 anos falando errado, na live que eu fiz com ele, eu aprendi. Então, abração pro Neto. Eu fui para São Paulo para assistir um curso do Neto, foi muito bacana. Então, ele e o pai dele são excelentes para falar desses temas também. Então, ele tá dando risada ali, ó. Vai rindo, né? A minha dificuldade, vocês vão rir. Eu mesmo evento que ele lá em Rio Preto, ano passado, foi muito bacana. Aliás, gostei muito da palestra dele. Ó o Roberto aqui, rindo também. Até você dando risada, Roberto. Roberto, meu amigo Roberto Carvalho, que manda uns áudios pra gente de 45 minutos. 45 nem eu nunca recebi. Acho que esse foi o exagero. Não recebi. Tô brincando com 45. Se vier, também não vou escutar tudo isso de jeito nenhum. Não tenho paciência suficiente para isso. Mas, voltando aqui às vacas fritas. As grandes empresas entraram, então, em janeiro. De janeiro a março, foi o período de cadastramento de dados básicos, dizendo quem é a empresa, como a empresa funciona, as tabelas e tal. De março em diante, os cadastros de trabalhadores e as rotinas das empresas. Admitiu alguém, demitiu, uma pessoa se afastou, mudou o salário, alterou a função, entrou em férias, voltou de férias, pegou o atestado médico, enfim, as coisas que acontecem no dia a dia de uma empresa com relação aos seus trabalhadores. Essas grandes empresas já transmitiram e já estão fazendo essa rotina. Agora, em julho, elas começaram a fazer também folha de pagamento já no ambiente social. As grandes empresas que faturaram mais de 78 milhões no ano passado. E havia a pretensão de agora, em setembro, elas já substituírem a GFIP. Só que a Caixa Econômica, quem opera com a Caixa Econômica sabe do que eu estou falando. Não quem opera como correntista, tá? Mas quem tem outras operações com a Caixa Econômica sabe que se tem um órgão público complicado é a Caixa Econômica. Você, advogado previdenciarista que está nos assistindo, reclama do INSS. Você não sabe o que é o atendimento da Caixa Econômica. Vá lá tentar retificar uma guia de FGTS para você ver o inferno que é. Vai tentar alterar um dado cadastral de um trabalhador lá no banco de dados do FGTS. Vai descobrir que você nunca mais vai reclamar do INSS na tua vida. Para quem... Saiu outro hoje, João! Eu não vi isso ainda. Jesus amado. Pois bem. O João já está trazendo aqui em primeira mão, né? Que mudou o layout. Para quem está assistindo, mais uma alteração de layout. Não aguentamos mais isso, né? Pois é, o Paulo já está aproveitando para dizer que o INSS é uma mãe. Não falar sei a bem mãe que é, viu, INSS? Né, você Paulo? É o Paulo, você é o pai. Mas as empresas... Aí o que acontece? Já saiu uma informação hoje, ou eu vi hoje no site, uma portaria da Caixa Econômica empurrando a GFIP das grandes empresas para o ano que vem. Quer dizer, a Caixa Econômica ainda não está pronta para o E-Social. Foi a primeira que fez o maior barulho, é minha, já que comigo que eu resolvo, e o deixo comigo que eu resolvo até agora, nada. Então, a gente tem a expectativa de que, para essas grandes empresas,
a GFIP será substituída ano que vem. Tá aí o Aloysio. Caixa Econômica é terrível mesmo. Se tiver alguém aí que é servidor da Caixa, o problema não é você, o problema é a empresa que você trabalha, tá, querido? Mas aí vem as empresas, o que eu vou chamar aqui de empresas médias, aquelas que faturaram menos que 78 milhões, mas que não são beneficiadas por incentivos como Simples Nacional, MEI, não é micro e pequena empresa, essas coisas. Então, as empresas normais, mas que não faturaram tanto. Essas começaram a operar com o E-Social no meio desse ano. Então começaram já a mandar os seus cadastros, já começaram a mandar suas movimentações de trabalhadores, e a intenção é que até o final do ano elas comecem a transmitir folha de pagamento. Para o ano que vem, ficaram as pessoas físicas. As empresas que estão no Simples, no final das contas, vão acabar usando tudo isso até o final desse ano ainda. As pessoas físicas ficaram para o ano que vem, e as empresas públicas ficaram para 2020. Empurraram as empresas públicas lá para frente, porque sempre são as mais complicadas mesmo, as mais difíceis de se adaptar e etc. Aloysio, eu acho que o DCTF Web vem no mesmo embalo, até porque ele não depende da Caixa Econômica e coisas assim. Eu penso que o DCTF Web vem no embalo do E-Social, talvez até um pouco mais rápido, porque é só a receita. Deixa eu te pedir uma coisa. Aproveita e Sim. explica para o pessoal da DCTF o que é, porque nem todo mundo que está acompanhando entende de contabilidade, né? Eu até lido bastante com todos esses conceitos, porque eu sempre trabalhei com advocacia empresarial, mas eu acho que é bem bacana você dar uma explicadinha para o pessoal. E tem uma outra pergunta que o Luísio fez, quer ver? Deixa eu repetir aqui que foi bacana, que eu acho que você já podia aproveitar e emendar ela na tua resposta. Olha só, porque o Aloysio faz pergunta difícil. Lá vem outra coisa que muitos estão esquecendo. É o Refis e E-Social. Como vão caminhar os dois? Aí você aproveita, explica desse DCTF e dá a tua opinião, como é que você acha que vai ficar a Refis e E-Social. Bom, primeiro, você que é pessoa física, que atua como advogado, anualmente, lá pelo mês de abril, você faz uma declaração para a Receita Federal, que é a tua declaração de imposto de renda. Pronto. E acha ruim. As empresas fazem umas 40 declarações por ano, algumas por mês, e uma delas é a DCTF, que é a Declaração de Contribuições e Tributos Federais. Não basta pagar um monte de tributo todo mês, também tem que fazer uma declaração para contar o que você pagou. Essa é a DCTF. Além da DCTF, todo ano a empresa faz a DIRF, que ela conta para a Receita todo mundo que passou pela empresa, que recebeu alguma coisa da empresa e que poderia ou não contribuir para o imposto de renda ou pagar imposto de renda sobre aquela receita que teve. Além disso, as empresas anualmente fazem RAIs, fazem mensalmente GFIP, CAGED, enfim, é uma cacetada de declarações ao mesmo tempo, que você, pessoa física, não tem a menor ideia. Então, quando a gente ouve empresários reclamando que a burocracia é muito grande, que tem que reduzir a quantidade de obrigações para fiscais e não sei o quê, obrigações desse monte de trabalho. Sim, essas declarações obrigatórias todas. Tem que acabar com isso, aquela reclamação toda. E aí a Receita fala, tá bom, eu vou dar uma minimizada nisso. Vamos criar o E-Social e substituir esse monte de coisa. Só que daí esse monte de coisa já não vai ser tão substituído assim. Porque tem a DCTF Web, tem o REINF, porque um monte de coisa que não é da DCTF vai para a REINF, ou que estava no E-Social, já saiu, foi para o REINF, que é uma outra declaração. Ou seja, ao invés de eles eliminarem declaração, estão criando coisa nova. Sim. E o pior de tudo, ainda não está confirmada a exclusão ou a desabilitação das declarações anteriores. Então, na verdade, nesse primeiro momento, só está se acrescentando trabalho ao trabalho que já existe. E aí eu, como contador, fico extremamente ofendido. Porque o papel do contador não é ficar fazendo declaração para o fisco. O papel do contador, a contabilidade é a ciência da empresa, é a ciência do patrimônio. É a ciência que avalia a empresa, que cuida da empresa, que mostra para a empresa o que ela tem que fazer para dar lucro, ou como que ela pode fazer para melhorar a vida dos seus trabalhadores e tal. E aí o contador acaba enrolado com um monte de obrigações fiscais, um monte de declaraçõezinhas para o fisco o tempo todo, e ele não consegue trabalhar para o cliente dele. Ou seja, o contador hoje é um servidor público pago pelo empresário. É um absurdo, mas essa é a realidade que nós temos no Brasil. E eles vão só descarregando cada vez mais obrigação na gente.
A Luísa, você não é chato coisa nenhuma, cara. Você é um grande amigo, não vem não. Pode continuar mandando suas perguntas difíceis aí, nem sempre eu vou conseguir responder. Mas Eu essa é a gosto realidade. muito. E a DCTF nada mais é do que mais uma dessas obrigações mensais que as empresas precisam fazer. Aí a empresa vai, declara, conta aquilo, os tributos que ela tinha que pagar. Uma parte disso vai ser alimentado automaticamente pelo E-Social, pelo menos a esperança é essa. Então, quando a empresa gerar sua folha de pagamento, a Receita Federal vai apurar os tributos daquela folha de pagamento, não é mais a empresa que vai apurar, é a própria Receita, e vai emitir o DARF, por exemplo, para recolher o imposto de renda que foi descontado dos trabalhadores, e já vai alimentar a DCTF com esse DARF. Essa é a intenção. Eu costumo dizer que de boa intenção o inferno está cheio, mas a intenção é essa, de minimizar um pouquinho o preenchimento da DCTF, uma vez que a Receita já terá essas informações. Mas você tem ideia de como a Receita é confusa? A Receita tem o cadastro das empresas. É óbvio, quando você tem um CNPJ, todos os dados da tua empresa estão lá. Aí na hora de começar a fazer o E-Social, a empresa tem que mandar de novo os dados dela. Olha, eu sou eu, tá, Receita? Meu nome é esse aqui, meu endereço é esse, minha atividade é essa. Como se a Receita não soubesse. É uma palhaçada, para não falar outra coisa, sabe? Não vou dizer que é o fim da picada, porque o fim da picada é quando acaba a heroína, né? Mas é uma confusão que a Receita faz só para complicar a vida de todo mundo. É burocracia em cima de burocracia. Então, de novo, não que eu estou aqui para defender empresário, não é isso não, gente. Mas quando você ouve empresário reclamar que tem muita coisa, que tem que desburocratizar, tem que desamarrar o Estado, é dessas coisas que a gente está falando. Gasta-se, em média, 2.800 horas de trabalho por ano só com essas porcarias para o Estado, para o fisco. Só com declaraçõezinhas. As empresas gastam, em média, 2.800 horas por ano. Não é pouca coisa, é muito tempo gasto só para contar para o governo o que você está fazendo. Oi, desculpa, mas só eu ia fazer só um comentário, né, Emerson? Sem contar a Sim. quantidade de custo quando há o descumprimento das obrigações acessórias. Então, assim, só para o pessoal que está nos acompanhando, que a obrigação principal é aquela financeira mesmo. Então, é o tributo em si, a multa, né, o adicional, o agravamento da multa. Mas as obrigações acessórias, elas ficam por conta das obrigações de fazer. Então, por exemplo, hoje, né, deixar de emitir, deixar de informar corretamente na GFIP, deixar de prestar algum esclarecimento. E nós temos no direito previdenciário, na contribuição previdenciária, obrigações que são vinculadas à principal e algumas que não são vinculadas. E às vezes eu posso ter, né, Emerson, apenas para esclarecer quem está nos acompanhando, eu posso ter algumas obrigações acessórias que não são vinculadas com o principal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o principal pode cair, eu posso não ter que pagar o principal e continuar tendo que pagar a obrigação acessória. Por quê? Porque era dever do contribuinte esclarecer ao fisco aquela determinada informação para que então ele saiba se deveria ou não cobrar, autuar, fiscalizar. Então é importante a gente esclarecer para quem está acompanhando, para o pessoal conseguir entender. E o que o professor Emerson está falando para nós é o seguinte: olha, só de obrigação acessória, né, Emerson? Sem falar aqui da questão do tributo em si. Gasta-se muito tempo cumprindo obrigação de fazer. O que é obrigação de fazer? Obrigação acessória. É tudo isso que o professor Emerson falou. É esclarecendo, é cumprindo, preenchendo o campo certo, o lugar certo, deixando claro que determinada coisa está sendo realizada em razão de uma determinação legal. Coisas que poderiam ser muito mais objetivas, né, Emerson? Só fazendo uma pausa aqui, Roberto. Não cai nessa história da hora extra, não. Papo furado, velho. Tá fora, fora, fora. Receita não tá nem aí para isso, não vai mudar em nada esse negócio. Mas voltando aqui. Um exemplo de penalidade por declaração errada. Artigo 32 da Lei 8.212, uma lei que todo previdenciarista deveria conhecer muito bem, a 8.212, a Lei de Custeio da Seguridade. A gente foge de custeio, né, porque lembra tributário, mas é importantíssimo. O artigo 32, no inciso 4º, determina que as empresas prestem uma declaração, uma informação mensal à Receita Federal e ao Conselho Curador do FGTS. Não diz o nome na lei, porque é óbvio, a lei fala que eu tenho que prestar essa informação. Mas o formulário criado para isso foi a GFIP, que virou um software e tal. Então eu tenho que apresentar todos os meses a guia para a Caixa Econômica, que é transmitida via internet, com todos os dados dos trabalhadores. É um monte de informações. Aí o artigo cria
Opa! Uma penalidade para isso. O artigo 32A da mesma lei, 8.212, cria penalidade para quem descumpre isso. Então ele fala o seguinte, olha, se você não apresentar a GFIP, ou apresentar fora do prazo, ou apresentar com erros, omissões, inconformidades, etc., você é obrigado a apresentar a guia correta, prestar esclarecimentos e condição aditiva, conjunção aditiva. Sujeitar-se-á às seguintes multas. A primeira delas parece ser pequenininha, que é R$20 para cada 10 informações erradas. Ah, só R$20, Emerson? Não, calma. Ela é de no mínimo R$500. E mais, as informações de um trabalhador na GFIP já são mais de 10 informações. Então, se eu estou falando de uma empresinha com 10 empregados, são 100 informações, no mínimo, que não foram prestadas, serão prestadas em atraso e gerarão multa. Além disso, eu devo 2% ao mês sobre todos os tributos declarados, ainda que integralmente pagos. Há pouco tempo eu vi um caso de uma empresa que teve que reapresentar sua GFIP por um erro e a multa foi de R$6 milhões. Era uma empresa grande, evidentemente. Mas teve um problema, não conseguiu transmitir a GFIP no prazo, deu um problema na rede, aquelas coisas que acontecem em qualquer lugar com internet, entregou fora do prazo. Recolheu os tributos no prazo, mas recolher os tributos não é suficiente. A entrega em atraso gerou uma multa monstruosa. Monstruosa. Então, são problemas que nós temos já hoje. O E-Social pretende substituir a GFIP. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, o E-Social tem mais tributos do que a GFIP. Declara outros tributos que não estavam na GFIP. E eles poderão ser incluídos nessa penalidade por atraso. Ou seja, a coisa pode piorar pelo mero atraso na entrega da informação. Infelizmente. Com relação a Perdecomp, Fábio Leão, é a coisa mais complicada que eu já vi no universo, que eu não faço, eu passo o meu contador fazer. Aí quando perguntam, Emerson, você é contador, você tem um contador? Eu respondo, o médico não vai ao médico. O dentista não vai ao dentista, eu vou ao contador. Ué, por que não? Com certeza. Emerson, deixa eu aproveitar que o Fábio tocou nesse assunto, só para fazer um comentário. A Perdecomp, ela Vai. é, na verdade, um elefante branco para o contribuinte, eu considero, né? E a joia da coroa para a Receita Federal. Por quê? Porque ela torna tão difícil a restituição, né, Emerson? Tão complicada, tão burocrática, tão chata, que muitas pessoas elas desistem de receber aquilo que pagaram porventura a mais, porque o incômodo para você fazer o preenchimento ele é tão grande, a demora na resposta ela é tão grande, que isso acaba trazendo para a pessoa uma vontade, né, de deixar para lá. E eu sempre digo que é um elefante branco para o contribuinte e a joia da coroa para a Receita. Porque o que existe de contribuição recolhida maior, que os contribuintes abrem mão, é um valor enorme. E eu estava esses dias tendo, inclusive, Absurdo. essa discussão, Emerson, lá no CARF, durante um julgamento, porque um contribuinte, na hora que nós fomos julgar, ele no recurso ele pediu a compensação, porque ele tinha feito vários pagamentos e esses pagamentos, inclusive alguns pagamentos a maior, e ele pedia esse batimento, esse encontro de contas no final, porque Aham. ele tinha pedido de A perder conciliação. parado lá, né? E no fim eu até fiquei um pouco mais tranquila, porque embora a Câmara Superior ela tenha umas decisões mais graves, assim, mais gravosas para o contribuinte, eu tive a grata surpresa de que, nesse sentido de encontro de contas, a nossa Câmara Superior tem tido um julgamento muito justo, de que na Que execução o bom. batimento de contas tem que ser respeitado. Então, essa é uma Que notícia legal. positiva, né, que eu queria dar para o pessoal, porque embora a gente veja muita crítica, até eu mesma faço muitas críticas em relação a esse novo posicionamento a partir das Zelotes, 2015 aí, com a questão da CPI, houve aí uma mudança sensível nos entendimentos e bem negativa para o contribuinte. Mas o Perdecomp, ele é, sem dúvida alguma, um incômodo. Para você ter uma ideia, Emerson, atendi uma médica, claro, né? Sempre fiz pessoa física também, embora a nossa especialidade no escritório seja pessoa jurídica. Quando eu ainda advogava, que eu ainda estava no escritório, atendi uma médica junto com a Gisele. Até hoje nós não tivemos resposta da Perdecomp dela. E eram coisas assim Ah, de 20 e poucas competências que ela pagou a mais, né?
Porque na época que era muito comum, inclusive, as pessoas fazerem isso, porque era médico, né? Era muito comum antigamente, porque o plano de saúde recolhia, a pessoa recolhia também, e acabava acontecendo isso. Antes do pessoal ficar craque na história da declaração. Que hoje já um próprio médico, advogado que presta serviço para mais de uma fonte pagadora, leva a declaraçãozinha para isso não acontecer. Mas há 10 anos atrás, o plano Ah, de saúde fazia muito essa retenção equivocada, né? E essa médica é. nossa está com essa problemática. Ainda tem muita gente que não sabe da declaração, viu? Ainda São tem, né? poucos os profissionais que, na verdade, sabem. Eu tenho acompanhado muito isso. Eu trabalho muito com o pessoal de RH, de departamento pessoal, de rotina trabalhista. E eles não estão nem aí se o cara tem um segundo emprego para orientar os trabalhadores no sentido de, olha, faça uma declaração aí de uma empresa para outra, para não pagar mais do que devia, tal, enfim. Eles não têm a menor noção e não têm a menor preocupação em fazer isso também. Logo, sem essa informação e sem essa preocupação, o cara paga a maior e nem sabe que está pagando. Mas não sabe. E a maioria, olha, não é só médico, não. Médicos, professores universitários, enfim, pessoas no geral que tenham mais de uma atividade simultânea. Empresários que têm mais de uma empresa, recebendo o Prolabore em mais de uma empresa. É muito comum que o contador desconte a contribuição previdenciária do Prolabore dele integralmente, sem se preocupar com o outro vínculo que ele tenha. Mas ele é empregado em um lugar e contribuinte individual em outro, e o contador não faz essa diferenciação. E acaba que passa tudo batido. Infelizmente, passa batido. Sim. Ô, Roberto, com relação aos juízes terem acesso à base de dados do social, é um sonho. Agora, eles saberão usar isso, porque a base de dados do social é um troço gigante. Tem informação demais. Mas quando eu falo demais, é demais mesmo. São todos os trabalhadores do Brasil com todas as suas informações. Desde que jornada de trabalho ele deveria cumprir, qual é o número do título de eleitor dele. Sabe, são muitos detalhes, muitas coisas. Cada atestado médico que o cara pegar vai estar informado nessa base de dados. Pretende-se que haja essa informação na base de dados. Então vai ser tanta coisa, Roberto, que eu não sei se os juízes saberão manipular tudo isso. Eles já têm Mas eu dificuldade hoje tenho, com um pouco de. eu tenho um adendo para fazer. Se os juízes não Opa, saberão, eu só quero contar que os auditores e nós, conselheiros, saberemos. Então, muito cuidado. Isso é um recado. Isso é um recado para quem está nos assistindo. Porque eu estava conversando com o um Ivan, recado né? para quem vai estar do outro lado, né? Um recado para quem está do outro lado, né? Nós saberemos, porque nós já lidamos com muita informação e os auditores têm uma facilidade incrível de lidar com isso, afinal, né, eles participaram de todas essas alterações legislativas. Então, eu acho que, assim, por um lado vai ser bom, porque de fato é o que muita gente usa esse termo, uma radiografia do que acontece na empresa, e acho que os juízes vão ter que aprender. Agora, Emerson, deixa eu fazer um adendo a mais aqui. Acho que, por um lado, vai ser bacana para nós no CARF, que é o seguinte: hoje, eu não consigo identificar exatamente as verbas quando eu tenho alguma verba indenizatória e verba remuneratória. E a gente vai conseguir identificar um pouco mais essa questão de terço constitucional de férias, os primeiros 15 dias do auxílio-doença. Para isso, eu acho que o e-social vai ser bacana para o contribuinte. É o único momento assim que eu vislumbro alguma peculiaridade positiva. Embora isso possa ainda trazer muito problema, né, Emerson? Claro. Não, vai ser interessante que aquelas informações que o empresário ou que a empresa fornecer estarão lá. E será maravilhoso que isso aconteça. A professora Vânia Massambani comentou agora aqui que a hora que a gente se acostumar em fazer a coisa certa vai ser perfeito. Claro que vai, professora. Mas olha só, vou dar um exemplo, voltando ao ponto que o Roberto levantou agora há pouco. Horas extras. Tem duas maneiras de se lançar horas extras numa folha de pagamento. Eu posso informar a quantidade de horas extras que a pessoa fez. Ou eu posso simplesmente informar, eu estou pagando R$ 500 de hora extra para o João esse mês. A forma certa é informar a quantidade. A forma errada é informar o valor. A partir do momento que se informa um valor, pronto, já não sei mais quantas horas extras a pessoa fez. E ferrou a história de novo, do mesmo jeito. Então, dizer que o e-social vai ajudar nessas coisas, desculpa, não vai. É igual uma vez, logo que saiu o ponto eletrônico, a portaria 1510 do Ministério do Trabalho, que determinou que
Determinou não, estabeleceu como deveria funcionar o registro de ponto eletrônico para quem quisesse adotar o ponto eletrônico. Que a CLT diz que o ponto pode ser mecânico, manual ou eletrônico. E eles estabeleceram numa portaria como deve funcionar o ponto eletrônico. Ok? Um juiz do trabalho em São Paulo, não me lembro o nome dele agora, também não citaria o nome dele, falou, ai, que bom, isso vai acabar com a sonegação de horas extras. Esse cara nunca foi empregado na vida. Porque quem é empregado, ou quem já foi empregado algum dia, sabe o que é o empregador falar, olha, vai lá, registra teu ponto que você está saindo, e volta aqui fazer hora extra sem registrar o ponto, que eu vou te pagar por fora. Pronto. Não adiantou nada. Ferrou, mas vai mudar nada. Então isso não vai resolver os problemas. Infelizmente não vai. Se alguém sonega hoje, vai continuar sonegando. Quem é malandro vai continuar sendo malandro. É claro que cada dia mais será mais complicado sonegar. Isso é fato. Por quê? Os cruzamentos de informações vão acabar batendo na porta do contribuinte. O alerta que eu sempre dou para os advogados, por exemplo, é aquele cara que, eu sei que todos os que estão nos acompanhando, os advogados que estão nos acompanhando, recolhem INSS no teto, não tenho a menor dúvida disso, mas sempre tem aquele colega que paga só um carnezinho de salário mínimo, nem recolhe, e aí a Receita vai bater na porta do cara e fala, não, mas eu não passo nada pelo banco. Todo o meu dinheiro entra líquido em dinheiro, eu guardo o dinheiro debaixo do colchão e uso o dinheiro para pagar as coisas. Beleza, nada passa pelo banco. Uhum. E aquela fatura de cartão de crédito de 5 mil reais, como é que fica? Eu falo sempre Pagou a do fatura, cartão de pronto. crédito. O Falo banco já sempre. sabe que você teve pelo menos 5 mil na tua mão esse mês. E gastou, e passou pelo banco. Opa, de onde é que saiu esse dinheiro? Vou te cobrar tributo do mesmo jeito. Ou seja, cada dia mais os cruzamentos de informações estão acontecendo. Lembrando, o grande objetivo é a arrecadação tributária. Se isso vai redundar em alguma coisa boa no futuro, eu tenho lá minhas dúvidas. Mas nesse momento, o grande objetivo é a arrecadação. A empresa paga comissões para os trabalhadores, comissões sobre as vendas. Hoje, ela paga um salário fixo na folha de pagamento e paga as comissões por fora, caixa 2. Ou, como rebatizou José Dirceu, com recursos não contabilizados. Bom nome. Aí, pois é, ficou bonito, né? O Zé Dirceu falou isso durante o mensalão. Ficou Não era chique caixa 2, até. eram recursos não contabilizados. Ficou chique. Aí, você acha que esse cara agora, só porque é social, vai começar a colocar essa comissão na folha de pagamento? Claro que não! Ele vai continuar fazendo a coisa errada. Vai continuar fazendo tudo errado. Maria Lúcia, a Sociedade Individual de Advocacia tem que ter Prolabore, claro, mas não é da forma que quiser não, tá? Renda do trabalho é o Prolabore. Honorário de processo que você recebe passa a ser renda da empresa, da sociedade, não renda tua. Cuidado, tá? Vai dar problema do mesmo jeito. E o Luiz está lembrando mais uma série de situações aí, ó, que a pessoa usa sem perceber que a Receita está enxergando, né? Pega um papagaio no banco, compra um carro e por aí vai. Deixa eu aproveitar, Emerson, falar só uma coisinha para o pessoal que está assistindo a gente. Pessoal, quem se interessar bastante por esse tema, lembre que nós fizemos há 2 semanas atrás uma live com o professor Elvio e nós falamos exclusivamente de sociedades de advocacia e advogados autônomos. Muito bacana, Emerson. Tratamos de temas que todos os advogados têm que conhecer, têm que saber, né? Principalmente os O Elvio é advogados. maravilhoso nesse assunto. Nós falamos bem, falamos muito desse tema. Pessoal, acessa lá no YouTube, no meu canal, ou aqui na página do IEPREV, também está compartilhado na timeline, vai descendo, vai encontrar, ou lá no meu canal, professora Ana Paula Fernandes, mas no YouTube daí, que nós temos as lives disponibilizadas com esse tema. Pessoal, quem estiver gostando, compartilha. Compartilha por quê? Porque esse tema está sendo muito bacana. Professor Emerson está trazendo alguns conhecimentos que muita gente não conhecia e aqueles que já conheciam estão nos ajudando a aprofundar cada vez mais. Quero registrar aqui o João Gabriel Miranda fez uma pergunta. Ele perguntou assim: vou passar algumas, depois você vai responder, Emerson. Com o E-Social, como vai ser o PPP? Principalmente para comprovação de períodos especiais perante o INSS? Só um pouquinho, Gabriel, nós já vamos te responder. Na verdade, até eu já falei nisso com o professor Neto, numa live, mas o professor Emerson vai falar também. Quero aproveitar e mandar um abraço para a professora Vânia, que está nos acompanhando aqui.
eu entendi agora, aquela hora que você respondeu ela, eu não tinha chego ainda no comentário, e ela falou que ela concorda, mas que quando todo mundo aprender a fazer o correto, vai ser muito bom. E eu concordo, Vânia. A hora que o e-social realmente estiver rodando direitinho, vai ser bom. A preocupação que a gente tem, é uma preocupação que eu sempre coloco, é a seguinte: tem que ser bom para todos os lados, né? E eu espero que o e-social venha a trazer também transparência, legitimidade e economia de burocracia para também os empresários, para que a gente possa economizar essas milhões de horas gastas anualmente que foram citadas pelo professor Emerson, com a obrigação acessória. Obrigação acessória que nada mais é, como disse o professor, trabalhar para a Receita Federal ou para a União, né, professor Emerson? Não só para a federal, mas para a estadual, para o município, enfim, todas as esferas públicas nossas cobram declarações acessórias desse tipo. A Receita Federal é campeã em pedir um monte, mas a Receita Estadual também tem as suas obrigações, o município cobra um monte de coisa, licença sanitária, o Ministério do Trabalho, enfim, uma série de outros órgãos também enchem o saco o tempo todo. Por isso que são 2.800 horas por ano só com essas obrigações malucas para o Que é Estado como muito. um todo. Nossa. Mas, Emerson, antes de Ué, você responder o Gabriel sobre o PPP, a Kelly fez o seguinte comentário, a nossa colega do Heróis da Previdência. Medo, sim. ela disse, né? Vão obrigar os trabalhadores ou segurados a fazer a contraprova dos dados que estarão no e-social. Eu não tenho dúvida. Só que assim, a gente aí vai depender também de uma transparência da empresa, né, Emerson? Porque a empresa que vai ter que ter transparência. E a gente vai parar de criticar tanto o INSS nessa hora, porque aí entra a figura importante que vai ser a legitimidade dos dados do empresário. Mas lembrando, Kelly, que a Justiça do Trabalho vai continuar atuando nisso. É igual hoje a gente tem. O PPP continua sendo uma situação que pode ser revista na Justiça do Trabalho. Afinal, quando a gente está falando da relação entre particulares e essa relação acontece no ambiente laboral, ainda é a Justiça do Trabalho o órgão competente para dirimir essas questões. É claro que depois, quando a gente vai para a Justiça Federal, a gente tem que ter a participação do INSS nessas discussões. Mas primeiro lugar a ser discutido, eu sempre defendo isso também, é a justiça do trabalho, porque a relação, antes de ser de aposentadoria, ela é uma relação de ambiente laboral, é uma relação de trabalho. E aí nós temos uma justiça do trabalho que faz muito bem esse serviço, que é a questão de cobrar do empregador a transparência, né, Emerson? Quando faz, né, Ana? Ah, falar que Quando faz faz, muito né? bem me dá um três tipos de medo também. E aí o cara vai lá, faz um acordo e fica tudo por isso mesmo. Né? É. Hoje eu estava Mas aí conversando à tarde com o meu Mas amigo aí Carlos também, né, Eden, lá de. Emerson, se a pessoa vai lá e faz o acordo, aí também eu não coloco a mão na cabeça, porque eu penso assim, o papel da pessoa é requerer o seu direito. Agora, se ela também vai lá e faz Sim, um acordo, né, transforma todo o prolabore dela que ela tem para receber, prolabore não, desculpa o termo, todo o salário dela. valor a ser recebido, ela coloca como verba indenizatória, ela não está se preocupando, está agindo como a formiga e não como a cigarra. Ou Mas, melhor, tá Ana, agindo como cigarra e não como formiga. mas, Troquei até o Ana, ditado. você acha, do mais profundo do teu coração, que um trabalhador da construção civil tem essa noção? Não, Eu não acho tem. que não. Mas eu acho que Ele não chega um tem. momento em que a gente não vai mais poder pegar todo mundo pela mão, né? Eu acho que as pessoas vão ter que Aham. começar a Não, mas o que cobrar. eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte: esse camarada que não tem noção do que está pedindo, ele não conhece regras trabalhistas, nada. Sim, Ele está literalmente na mão do advogado dele e do juiz do trabalho. Aí ele chega para a audiência. Primeira coisa que o juiz pergunta é: tem acordo? é. Primeira coisa que o juiz do trabalho pergunta. Já empurra o cara para o acordo. Aí o cara resolve não aceitar o acordo vagabundo proposto pela reclamada. Tem juiz que fala: olha, cuidado, você pode perder tudo. Gente, que raio de justiça é essa? Isso não é justiça. Isso é tentar se livrar de problema. E aí, quando a gente ouve o presidente da Câmara falando em transformar a Justiça do Trabalho em Justiça Federal e acabar com as varas do trabalho, eu até entendo. É complicado falar isso, mas eu entendo porque é um mando.
90% é acordo, e desses acordos a maioria é empurrada goela abaixo, infelizmente. E aí Eu, sobra. Mas é o que o Luiz particularmente, está falando. O trabalhador é mal eu sou a favor. orientado. Particularmente, eu sou a favor de que o juiz que não cumpre a distribuição da verba seja penalizado. Então, existe um projeto de lei, Ah, né, para que essa discussão de verba indenizatória e remuneratória ela seja uma responsabilidade do juiz. Porque a partir do momento em que a Justiça do Trabalho ela começou a cobrar a contribuição previdenciária, ela começou a ser autossustentável, porque a Justiça do Trabalho começou a trazer renda para o Estado. Só que não pode trazer renda de qualquer jeito, né? mas Ele sabe tem que que tem um outro trazer com ponto? qualidade. Hoje à tarde eu estava conversando com o meu amigo Carlos Eden, lá de Fortaleza, advogado trabalhista e previdenciarista lá. E ele estava me dizendo que uma das dificuldades que eles têm lá é na reclamatória trabalhista. Ao pedir a execução da dívida previdenciária, o juiz do trabalho diz que é incompetente para isso, quando não é. Tem competência constitucional para cobrar essa contribuição e eles não querem Sim, cobrar. Olha o problema que a gente está tendo. sim. Então, o Por buraco é isso, mais embaixo mesmo. por isso Infelizmente que é. Não eu dá sou para a gente favor acreditar da que o punição. trabalho vai resolver o problema. A discussão hoje já é a de punir, né? E eu sou a favor da Ah, punição, porque assim, o juiz sim, que eu não também faz pensaria a que é por aí. cobrança dessa divisão, para mim, ele está prevaricando. Mesmo que não seja Eu também interesse acredito. próprio. É uma prevaricação, nem que seja por desídia, mas é. É. E contra o Estado, contra o empregador dele, né? Sim. Se for pensar em última instância, é isso. E contra o E a interesse Vânia está lembrando público. alguns detalhes aí, muito importantes. Que a legislação trabalhista e a legislação previdenciária são diferentes, realmente são. Tanto que o documento, o PPRA, que eu citei agora há pouco, que toda empresa tem que ter e tal. Olha o Jesus aí, grande Jesus. Chegou, mas chegou, Jesus. Estamos no meio do papo ainda. O PPRA, que eu citei lá no começo da live, que é uma obrigação que as empresas têm e não cumprem, tem finalidade trabalhista. O PPRA serve, em última instância, para dizer se o trabalhador vai receber adicional de periculosidade, insalubridade, se o EPI vai ser eficaz para esses fins ou não. Mas, para fins previdenciários, é o LTCAT, é outro documento equivalente ao PPRA, mas com finalidades distintas, tratamentos distintos. Eu acho que deu uma travada no meu vídeo aqui. Mas tem tratamentos distintos. Ah, é? Sim. Então tá bom. E logo, por exemplo, tem algumas nocividades. Um exemplo que eu sempre gosto de citar, o ruído. Protegeu a orelha, não tem insalubridade. O cara trabalha botando mala dentro do avião lá no aeroporto, aquela barulheira do inferno, mas enfia um plug na orelha dele, bota o abafador, pronto, resolveu o problema trabalhista. PPRA atendeu. E para o LTK, está resolvido o problema? Não. Porque a Previdência entende que ruído não fere apenas a audição, fere o corpo todo. Por isso que o STF, inclusive, decidiu naquele julgamento sobre EPI que no caso de ruído, mesmo que o EPI seja eficaz, o trabalhador continua tendo direito à aposentadoria especial, porque ruído não afeta apenas a audição. A legislação trabalhista só se preocupa com a audição, a legislação previdenciária se preocupa com o todo. O João está confirmando o que eu estou dizendo aí. Mas a gente falou agora há pouco sobre o PPP. Deixa eu Peraí, aproveitar deixa o eu só gancho. fazer um comentário sobre o que você fez do PPRA. Só para quem está Ah, assistindo a joia. gente, para frisar uma seguinte situação. Embora o PPRA, como você diga, ele seja uma obrigação trabalhista, ele vai ser cobrado na contribuição previdenciária. O que eu quero dizer? O auditor Sim. ele vai fiscalizar a necessidade da elaboração do PPRA. O Neto está por aí, né? Neto já vai poder confirmar. Então, assim, nós, por exemplo, quando eu julgo uma questão de, por exemplo, tributária, né? Ter, ou seja, ter os formulários, a empresa tem que ter todos, e isso também vai ter reflexos tributários. Então é importante só esclarecer para o pessoal, porque, embora o PPRA ele não seja utilizado como método de reconhecimento de um direito previdenciário, ele continua sendo uma obrigação previdenciária. Então, ele não vai trazer Sim. direito ao segurado. A gente usa outros formulários no momento de trazer direitos para os segurados. Mas a obrigação tributária, a obrigação previdenciária da contribuição social previdenciária, ela abarca o PPRA também. Mas só queria fazer esse adendo. Pode continuar, né, Emerson? Joia. Obrigado, Ana. Então tem isso. A gente tem tratamentos distintos em legislação trabalhista e previdenciária,
A Vânia citou, eu usei a tabela 23, tem que dar uma olhadinha na tabela, Vânia. Estou meio desatualizado com relação às tabelas aqui. Mas se a tabela 23 traz essa diferenciação já em alguns pontos aí, o E-Social tem uma cacetada de tabelas. Vocês não imaginam a quantidade de tabelinhas que tem. Tabela para tudo que vocês imaginarem e mais um tanto. É coisa que você não enxerga no dia a dia. Quem está cuidando disso é o pessoal do RH das empresas, cruzando esses dados, usando essas tabelas para alimentar sistema, para não sei o quê. Aliás, muitos softwares utilizados pelas empresas para gerenciar toda essa rotina não estão fazendo tudo o que deviam fazer. Não estão completos. O Aloysio lembrou agora há pouco aqui de quando a pessoa tem mais de um emprego, que eu teria que informar no software as informações que ele trouxe naquela declaração do outro empregador. Tem software que não tem local para fazer isso. O que é um problema, porque vai fazer esse cara pagar mais INSS do que devia. Sim. Vai recolher além do teto, porque o sistema utilizado pela empresa não faz o controle correto. Então, existem produtos no mercado ruins, e isso vai trazer reflexo para as empresas, vai gerar pagamento de tributo a maior, inclusive em alguns casos, o que é ruim. Ninguém gosta de pagar tributo a mais. Ninguém deve pagar a mais. E muita gente paga, né? Eu acho que você virou Sim. tua câmera aí, né, Ana? Fazer coisa feia Ah, meu agora, Deus. coisa errada. Eu sempre faço isso, gente. Eu sou um risco. Calma, você sabe que eu fiz com o Anderson na live da Jane, né? Ah, não. Ai, A meu Deus. sorte dele é que agora ele está longe da minha linha de alcance. Tô imaginando. Minha mãe não deixa eu falar isso que eu tô imaginando agora. Ai, pessoal, pelo menos a gente faz, a gente debate conhecimento e a gente dá risada junto, né, Emerson? Ainda mais nós dois Ei. juntos. Oxi. Mas então, vamos retomar aquele ponto do PPP? Pode falar aí. Pois é, Pronto. uma das promessas do E-Social é acabar com o PPP. Não, porque as empresas já prestaram todas as informações no sistema e com isso automaticamente os dados estarão no banco de dados E-Social. O que está se vendendo no mercado é que quando o segurado precisar do E-Social, ele não vai na empresa precisar do PPP, perdão. Ele não vai na empresa pedir, ele vai lá no INSS, fala, tira meu PPP aí, porque já está tudo no sistema. Mas se tem uma mentira na história é essa. Por quê? Porque o E-Social só vai receber informações daqui para frente. E as informações do passado? As empresas vão continuar tendo que preencher o PPP para informar esses dados do passado e garantir o direito à aposentadoria especial, à conversão de tempo, enfim, esse direito previdenciário oriundo do trabalho exposto a agentes agressivos. Logo, o E-Social não vai resolver esse problema. Vai resolver daqui a 20 anos. Por enquanto, vai longe essa brincadeira ainda. Muito PPP vai ter que ser feito nos próximos 25 anos para alimentar esses dados todos. Imagine uma pessoa que começou a trabalhar um ano atrás em um posto de combustível, exposto a todos aqueles agentes agressivos do posto. Vai ficar os seus 25 anos trabalhando ali e não haverá nenhuma reforma na Previdência para mudar a aposentadoria especial. Ou seja, em tese, daqui a 24 anos, esse segurado teria direito à sua aposentadoria especial. Os próximos 24 anos estarão no E-Social, mas esse primeiro ano que ele trabalhou não está no E-Social. Então, daqui a 24 anos, quando ele for pedir aposentadoria, ele vai precisar voltar lá no posto, pedir para emitir um PPP daquele primeiro ano de trabalho dele, para poder fechar os 25. Fábio, eu estou imaginando uma coisa absurda, tá? Que não vai mudar nada, não vai ter reforma, não vai acontecer nada na Previdência, tá? É ridículo falar isso. Mas só para a gente ter uma noção do desenho todo. Essa obrigação vai continuar existindo. E sabe o que é pior? Daqui a 24 anos, quando esse cara for pedir aposentadoria, o RH já jogou todos os documentos fora, porque entrou um administrador lá e falou que qualquer documento com mais de 5 anos poderia ser eliminado. Puseram fogo em tudo, só tem documento recente, e ele não tem os registros do que aconteceu em 2018 naquela empresa. Já deu um fim na papelada, faz mais de 5 anos que aquele documento existiu. E aí, como é que esse cara vai garantir a aposentadoria especial dele? Percebeu o problema?
Claro, aí ele vai ter que ir para a Justiça do Trabalho, reclamar isso de uma outra maneira, pensando no cenário atual, tá? Cenário futuro, não sei se vai existir Justiça do Trabalho daqui a 20 e poucos anos, enfim. Você não sabe qual vai ser o cenário futuro, mas imaginando um desenho como o que nós temos hoje, o E-Social não vai resolver esses problemas que ele está se propondo a resolver, ou que pelo menos está dizendo que vai resolver de forma maravilhosa. Ou seja, é só mais uma obrigação mesmo. Sim. É Deixa eu só mais uma aproveitar, forma de Emerson. tratar de cobrar. Deixa eu aproveitar e responder ao que o Neto escreveu aquela hora. Então, ele colocou assim, ó, tecnicamente a finalidade dos documentos ela é mesmo diferente. O PPRA Aham. visa a prevenção do risco ambiental, é um programa. O LTCAT é um laudo de insalubridade que tem por objeto fazer a foto do momento da exposição, então sobre a exposição. Ele não se destina a indicar formas de neutralizar ou eliminar o risco, apenas constata a sua existência. Não, é muito bom a gente ter uma assessoria médica de medicina do trabalho, né, Emerson? Essa nossa Ainda live é mais muito o João, útil. né? Ainda mais sendo a do João. Eu vou registrar que nós estamos muito chiques, porque nós temos participação de contadores, engenheiros, médicos e afins, além de todo o corpo jurídico que nos assiste. Perfeito. Vou aproveitar e mandar um Aloysio, beijo para o meu você sabe, marido. Trindão. Quero aproveitar e mandar um beijo para o meu marido, que também é especializado em perícia e agora está atuando também com medicina do trabalho. E quero mandar um super abraço para o João Marcelo Lima Leite, que é um amigão nosso, que nós vamos estar com ele nessa semana em São Paulo. Ele é de Itajaí, mas estaremos juntos em São Paulo para o congresso. Anderson, sopra aí para mim, para eu não esquecer. Brasileiro de perícia médica, eu vou estar em São Paulo essa semana também, bem bacana. Então eu vou mandar um Emerson. beijão pro meu amigo Anderson também. Já que você mandou um beijo para ele, eu também vou mandar, ué. Eu vou deixar dessa vez. João, Gabriel, tem. No cadastro das pessoas consta se ela é uma pessoa com deficiência, qual tipo de deficiência e o grau. Mas isso é para fins trabalhistas, tá? Não tem finalidade previdenciária, pelo menos não nesse momento. Até porque o grau de deficiência do previdenciário é mensurado pelo perito, não é pela empresa nem pelo médico do próprio trabalhador, tá bom? Valeu, Anderson! Emerson, e tirando então essa questão do cadastro, eu dei aula de custeio previdenciário recentemente, agora dia 7 de outubro, na Univale, e vários colegas que estavam lá, inclusive muitos chefes de RH, Itajaí é uma região fértil em empresas, né? Muita indústria, muita empresa, e os meus alunos lá, a grande maioria, ou são do departamento jurídico de alguma empresa, ou são do RH. E eles me falaram dessa questão do cadastro, foi uma preocupação que eles apontaram, porque trava tudo. E o pior de Uhum. travar tudo depende. Porque, assim, quando é algo que depende só do RH, o RH se vira para resolver, né? O problema do cadastro O é que problema é depende quando do depende do trabalhador. trabalhador. E aí tem gente que não sabe onde está o documento, que não sabe nem onde casou, onde nasceu e qual é o nome do pai e da mãe. É uma coisa incrível. Tem gente que é muito desligada com documento, né? É uma cultura mesmo do Brasil, essa falta de apego a ter todas as coisas regularzinhas, cuidadosas, né? É incrível isso. E aí ele falou: olha, professora, uma coisa que tem nos trazido bastante aflição é a questão do cadastro. Ele falou, mas tem outras coisas também que nos afligem, como, por exemplo, essa troca de layout o tempo todo. Quando você começou a acostumar que é de um jeito, muda novamente tudo, né? Até o Neto chegou aqui na live fazendo esse comentário. Mudou de novo. A pergunta que eu tenho para você, o que você acha que é mais difícil do empresário, do RH, além dessa questão de cadastro? O que você acha que está trazendo mais problema? E também custo, porque tem que se aprimorar, tem que aprender, tem que colocar a equipe inteira para ser treinada, tem que trazer o neto para dar palestra na empresa, tem que pagar a equipe para receber treinamento do Emerson. Então, assim, brincadeiras à parte, isso está onerando o empresário. E aí eu pergunto para você, fora essa questão do layout trocar o tempo todo, fora essa questão do cadastro,
que você acha que mais vai pegar? Você acha que vai ser o erro mesmo que vai trazer a multa? Ou você acha que vão ser outros problemas? Olha, primeiro um abraço pro Éden, já citei você umas 3 vezes aqui, Carlos Éden, aquela nossa conversa de hoje à tarde foi muito legal. É, o maior problema, Ana, é de cultura. Porque vamos citar um caso que eu coloco em todos os meus cursos para pessoal de RH, e a gente sempre se bate nisso. Chão de fábrica, turnos de horários de trabalho diferentes. Aí o camarada vai ter uma apresentação da filha dele na escola, conversa com o colega e fala, troca de horário comigo hoje. Conversam com o supervisor autoriza, beleza. O RH não está sabendo disso. O que deveria ter acontecido nesse momento? O pessoal do RH, boa noite, Luciana, boa noite, Djalma. O pessoal do RH deveria ter sido informado, entrar no cadastro desses 2 trabalhadores e inverter os horários de trabalho deles. Por quê? Lei de Murphy, vai acontecer um acidente do trabalho com uma dessas 2 pessoas. E ela não está trabalhando no horário de trabalho dela. E aí, até você explicar que tromba de elefante não é conta-gotas, ou que focinho de porco não é tomada, vai dar trabalho. E isso hoje não há necessidade de eu informar essas coisas. Não, o cara sofreu um acidente 3 horas da madrugada e trabalha durante o dia. Eu coloco lá na CAT que foi 3 da madrugada e dane-se. Não há nenhum cruzamento desses dados. Esses cruzamentos agora vão acontecer. E aí o bicho vai pegar. Então é uma mudança de cultura nesses detalhezinhos que fazem o inferno na vida do RH. É um tal de colocar a pessoa para trabalhar e depois a gente registra. Depois a gente cuida disso. Então chega lá no final do mês, o RH está fechando a folha de pagamento, aí manda a folha para o departamento, o cara não veio o contra-cheque do João. Aqui o João. E o João está trabalhando lá desde o dia 1º, ninguém sabe que o João existe. E aí eu sempre comparo o contrato de trabalho com os contratos em geral. É só um contrato, como qualquer outro. Você vai fazer um empréstimo do banco. Primeiro o banco te dá o dinheiro, ou primeiro você assina o contrato. É óbvio que primeiro tem que assinar o contrato. Você vai comprar um carro, primeiro assina o contrato, ou primeiro sai com o carro. É óbvio que primeiro vai assinar o contrato. Por que com o contrato de trabalho teria que ser diferente? Não é diferente. Primeiro, eu preciso formalizar essa contratação e na formalização da contratação está a informação ao Estado de que essa pessoa está trabalhando naquela empresa. É obrigação da empresa comunicar ao Ministério do Trabalho e essa comunicação agora acontecerá através do e-social. Então são mudanças de cultura que a gente não está acostumado, não está tão preparado assim. E essa falta de adaptação a essa nova realidade vai trazer muito pagamento de multa para as empresas. Antes de continuar aqui, já falando de multa, que é uma coisa que você me perguntou lá no início da live e eu esqueci de responder. Minha memória às vezes falha, mas ela volta, é legal. O vinho ajuda nisso. Você perguntou sobre multa, se as empresas estão pagando multa por erro, não. Por enquanto não estão cobrando nada, graças a Deus. Eu quero crer, isso não está escrito em lugar nenhum, mas eu quero crer que a Receita está entendendo que as pessoas estão aprendendo a trabalhar com isso. E por isso ainda não está mandando penalidade nenhuma. Agora, eu não sei se eles estão guardando isso para mandar depois, ou se eles realmente só vão começar a cobrar mais tarde. Nós temos esses 2 cenários. A partir de 2019 não tem mais moleza, a gente vai cobrar tudo que tiver errado. Ou, a partir de 2019 a gente vai começar a mandar aquelas multas de 2018 que não tinha mandado ainda. Do passado. Espero que eles sejam condescendentes com o mercado. Quer ver um exemplo? Eu falei sobre software. Estava em Manaus falando para as grandes indústrias lá em Manaus sobre e-social. E o pessoal que cuida da segurança e medicina do trabalho, em grandes indústrias, não vou citar nome de nenhuma fábrica de motocicleta aqui, porque uma delas é um desses cases, para não fazer propaganda de nenhuma marca de moto. Até porque para fazer propaganda, Emerson, eu tinha que ganhar pelo menos uma camiseta do moto, né? Não, tinha que pagar caro, né? Estamos aqui, pô. Tinha que dar uma moto, não uma camiseta. Estaciona a motocicleta aqui atrás para fazer a live, mas tinha que ter a moto. Aí,
o controle de toda a parte de segurança e medicina do trabalho, Vivi Mazotti, querida! Diego Leonel, meu amigo de Minas, estamos aqui, Diego, ó, um argentino hoje. Deixa eu aproveitar também, Emerson, mandar um abraço aqui para o Djalma, para a Luciana Borges, que mencionou o nosso nome, e, claro, né, para os queridíssimos Diego Leonel e Viviane Mazotti. A Viviane, ela sempre participa um pouquinho, dá um abraço, faz um comentário. Eu fico super feliz, eu sempre agradeço ela, que a presença dela sempre nos honra. Mas então, essas grandes empresas controlando toda a parte de segurança e medicina do trabalho em planilhas do Excel. Tem um puta software para o financeiro, para contabilidade, para folha de pagamento, para escambau, e a parte de segurança do trabalho no Excel. Planilhazinhas no Excel. Aí, claro, poxa vida, a empresa vai ter que comprar um outro módulo agora do programa para atender a segurança e medicina do trabalho. E mais, o pessoal da área de segurança do trabalho, engenheiro do trabalho, técnico, não sei quem, vão ter que aprender a operar esse novo software e transmitir ou transferir tudo aquilo que estava do Excel para o software só para poder atender o E-Social. Tava dando aula, Vivi. Isso é bom demais, hein? Adriana, pizza hoje não. Tô comendo um queijozinho aqui para acompanhar meu vinho. Adriana Oliveira passou o final de semana aqui com a gente, foi muito bacana, fiquei super Legal. feliz. Aí nós Tudo colocamos o jóia. papo em dia, né, Adriana? Ela foi embora hoje. Já deu saudade, Adri. E a minha aluna, Karina Santos. Um beijo, Karina, querida. Maravilha. Quanta gente bacana. Isso é muito bom, né? Estar entre amigos é sempre delicioso. Ainda que o assunto seja espinhoso. Com certeza. Marlon. Emerson, aproveita e eu tô aqui, Sim. eu fico aqui prestando atenção nos comentários, em você e no pessoal que chega. Você já falou da multa? Eu ia te falar o seguinte: aproveita agora, já que nós estamos nessa mudança de tema, e eu queria que você falasse um pouquinho qual é a perspectiva, então, a dia para cá, dia para lá, o que que nós temos de concreto agora? Quando começam, né? E aí eu falo, não me referindo aos que têm esse faturamento altíssimo, nem aos órgãos oficiais. O empresário assim comum, quando começa para ele? Já começou. O E-Social já é uma realidade. As empresas, em geral, já começaram seus cadastros no E-Social de tabelas, até de trabalhadores, de tabelas e tal em julho, de trabalhadores agora em setembro, e já deverão começar a apresentar suas folhas de pagamento pelo E-Social até o final desse ano. Então, o E-Social já é uma realidade para o empresário brasileiro. Não é mais uma coisa, será que não vão adiar? Não, já não adiaram. O que está adiado, por enquanto, é a substituição da GFIP. Todo o resto já está rolando. Apenas as pessoas físicas que foram empurradas para o ano que vem e os órgãos públicos para 2020. Mas tirando isso, pessoa física, exceto doméstico, que foi, na verdade, o primeiro a entrar no E-Social por uma via transversa, não foi no mesmo caminho das empresas em geral. Os serviços públicos ficaram para 2020, anos. Empurraram lá para frente os serviços públicos. Cara, as empresas públicas, órgãos públicos, os governos e tal, ficaram para 2020. Mas para o restante, ou já é uma realidade agora, ou será uma realidade a partir de 1º de janeiro de 2019. Quem que vai a partir de 1º de janeiro de 2019? As pessoas físicas que são também empregadoras. Por exemplo, aqui, quantos colegas advogados nós temos aqui no rolo, no grupo, que tem a sua secretária lá no escritório e tal, mas não se organizou como empresa. Não está PJ. Continua trabalhando como pessoa física. Ótimo! Você vai entrar no E-Social em janeiro do ano que vem. Porque você é uma pessoa física que também é empregadora. A CLT, no artigo 2º, te equipara às empresas. O artigo 2º da CLT diz quem é a empresa. Parágrafo 1º cria as equiparações todas. Equipara a empresa, entre outros, a pessoa física que mantém empregados. Então você, pessoa física que mantém empregados, que não tem um CNPJ,
e-social a partir de janeiro do ano que vem. Tem CNPJ, você já está obrigado a começar a prestar informações ao e-social, tá bom? Então o e-social já é uma realidade. Ele não é mais uma coisa só das grandes empresas, tal. Matrícula SEI, Paulo Bacelar, grande pergunta. Eu A ia falar isso Receita. agora. É, o Paulo vem e Oh, rouba a que minha legal. pergunta. Então, Paulo, a matrícula SEI hoje tem duas aplicações. A pessoa física empregadora, que não tem CNPJ, usa uma matrícula SEI. Matrícula SEI, para quem não sabe, gente, SEI é cadastro específico do INSS, tá? Eu ainda sou da época que era cadastro específico do IAPAS, lá nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar com isso. E a Emerson, só segunda. faz um adendo. É importante também para quem está assistindo saber que a gente pode ter a matrícula SEI em várias situações. Por exemplo, produtor rural, pessoa física. A gente pode ter também, no caso daquele incorporador ou construtor civil, que vai contratar pessoas que vão trabalhar para a construção de um imóvel. Então, é só para a gente trazer um exemplo junto, que o exemplo ajuda, porque nem todo mundo está acostumado, né? Você, o Paulo, o Sim. Neto, tratam o tempo todo com essas categorias do segurado. Mas é só para a gente fazer essa Uhum. exemplificação. Mas pode continuar. Eu estou Ótimo. curiosa para saber do SEI. Então, a pessoa física que tem empregados, que não seja empregador doméstico, obrigatoriamente tem uma matrícula SEI. Esse cadastro específico do INSS. É um código lá com 12 dígitos, 14 dígitos, não lembro de cabeça agora. 3, 2, 4, 12 dígitos. 12. Que identifica, substitui o CNPJ. É, então ela tem duas aplicações básicas. Primeiro, o empregador, pessoa física, que pode ser esse monte de gente que a Ana citou aí, o produtor rural, o incorporador, o meiro, o dentista. Eu adoro o exemplo do dentista. Porque ele se forma, aluga aquela sala, compra aquele monte de coisa cara, sim, é que vai lá ajudá-lo, e ele não tem um CNPJ. Então é aberta uma matrícula SEI para ele registrar essa empregada e cuidar dessas coisas todas. A outra obrigação da matrícula SEI é a obra de construção civil. Toda obra de construção civil, seja uma construção ou uma reforma, obrigatoriamente tem que abrir uma matrícula SEI, mesmo que não tenha empregados, para registrar a obra. O que a Receita Federal fez? Essa inscrição SEI era só para o INSS, para mais nada. A Receita Federal, a princípio, lá no começo do social, falou: olha, eu já tenho dois controles aqui. Tenho CNPJ para pessoa jurídica, CPF para pessoa física e está tudo resolvido. Só que a INSS falou: não, mas espera aí, eu uso o número do PIS do empregado. A Caixa Econômica também, eu só uso o número do PIS, não quero nem saber de CPF. Olha, eu tenho a matrícula SEI aqui das empresas, das obras, das pessoas físicas. Eu não tenho CNPJ para esse povo, eu só sei usar assim. Aí a Receita falou: tá bom, tá bom, tá bom. Vou aceitar o número do PIS do empregado junto com o CPF. Daí veio a qualificação cadastral para cruzar essas duas informações e para amarrar essas duas. A matrícula SEI vai ser eliminada. Eu não quero saber desse negócio. O INSS deu uma esperneada, mas não adiantou. Falou: vamos acabar com isso aqui. Mas e aí, a gente vai substituir por o quê? E a Receita falou: eu vou criar um Cadastro Nacional de Obras, CNO. Então, o Cadastro Nacional de Obras, cadastrado pela Receita Federal, usa hoje a mesma matrícula SEI que a obra tinha. Então, eu tenho lá uma construção, uma reforma, tirei uma matrícula SEI. Aí o E-Social, como é que eu vou usar? Eu vou usar a matrícula SEI? Não. A mesma matrícula SEI vai mudar de nome, vai passar a ser CNO. Para os mais antigos, vocês vão lembrar quando mudou de SIC para CPF, de CGC para CNPJ. O número continua o mesmo, vai ter essa mudança de nome. Tá? Vai virar CNO para as obras de construção civil. Para os demais, aqueles que não têm não são obras de construção civil, mas não têm CNPJ, o que a Receita está criando? Ela está criando uma coisa chamada CAEPF, que é o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. É o mesmo CPF com atividade econômica no meio. Então, o CPF, você tem o teu CPF, vai continuar existindo, mas se você também, vamos imaginar o advogado, tá? Eu tenho lá meu escritório de advocacia, não tenho CNPJ. Então, o teu CPF vai ganhar uma filial, um /0001 para identificar o teu escritório de advocacia. Ah, mas você também tem uma propriedade rural.
Então você vai ter uma segunda filial no teu CPF, um barra 0002, para identificar aquela propriedade rural. Aí você abre um outro escritório em outra cidade, no mesmo CPF, barra 0003, a terceira filial do teu CPF. É assim que a Receita Federal vai interpretar as atividades econômicas das pessoas físicas que não querem abrir um CNPJ. Eu acho uma burrice enorme não querer abrir um CNPJ, mas para quem não quer abrir, vai ter essa possibilidade de usar, ao invés da matrícula SEI, o CAEPF para as pessoas físicas em geral e o Cadastro Nacional de Obras para as obras de construção civil. Qual é a grande diferença de um para o outro se os dois usavam matrícula SEI? Acontece que a obra de construção civil sempre tem a intenção de acabar. Ao passo que a atividade econômica você não tem a intenção de acabar. Eu não conheço ninguém que começa a trabalhar com o seu escritório de advocacia, por exemplo, se forma, abre, eu vou trabalhar durante 20 anos e vou encerrar. Não vai! Você adora trabalhar com isso, você não quer encerrar. Você ama a tua profissão. Eu não conheço ninguém que abra uma matrícula SEI hoje e pretenda encerrá-la. Diferentemente da obra de construção civil, que tudo que você quer é encerrar, você quer terminar aquele negócio. Por isso foram criados os dois cadastros. O CNO, que tem início e fim, acaba a obra, encerra o CNO da baixa, e o CAEPF, que não pretende acabar nunca. Ou se acabar é lá na frente, porque você cansou mesmo da sua profissão, ou porque você vendeu o sítio, passou para frente e não quer mais saber daquela propriedade rural, se livrou do problema. Tá certo? Então a ideia de separar os dois, pelo menos que eu enxergo, foi essa, de identificar separadamente esses dois tipos de atividades sem CNPJ. Bom? Perfeito. Só um pouquinho aqui, Maria Lúcia, eu não acho que o E-Social vai extinguir o contador, tá? Porque contabilidade não é fazer declaração para o fisco. Os contadores vão reaprender a fazer contabilidade, que é aquilo que nós aprendemos na faculdade, é a coisa mais linda do mundo e não fazemos. Acho que é bem bacana falar disso, Emerson. E eu ia fazer um comentário também, porque muito está se falando sobre a reforma, embora eu não vou entrar no tema da reforma, no direito material da reforma. Mas o que eu queria comentar é o seguinte: muito tem se falado e às vezes se espalha o pânico de que o direito previdenciário vai acabar, e a gente está vendo, né, toda essa questão, porque agora com a reforma, não sei o quê. Eu acho que é bem importante também a gente frisar que assim, ó, a gente sempre tem que se reinventar. E as coisas elas vão mudando, elas vão sofrendo um caminho natural. Eu tenho uma auditora que trabalha comigo no CARF e ela fala o seguinte: o mundo evolui ou involui. A gente não sabe se está evoluindo. Parado ele não fica, né? Involuindo em algumas situações, né, Emerson? Mas fato é que a gente tem que se adaptar. E eu acho que o advogado previdenciário ele vai ter que acordar para uma nova realidade, que é a realidade do custeio. É uma realidade no seguinte sentido: talvez benefício mude bastante coisa, pode ser, mas está na hora do advogado previdenciário ocupar um lugar na história, um lugar dentro do direito, um lugar que se chama contribuição social. Tem que conhecer, tem que lidar com isso. E eu repito muito aqui, eu tenho uns amigos meus que falam que são tributários, eles falam: Ana, para de dizer que tributário não gosta, mas não gostam mesmo. O tributarista não gosta de contribuição previdenciária. O trabalhista não quer se aprofundar, porque está muito longe da matéria dele. E tem muito contador... O contador também odeia. Odeia! Eu ia falar isso, tem muito contador que me liga para fazer uma consultoria porque ele não quer ter que estudar isso. Então, nós estamos aí com uma área, uma fatia do mercado interessantíssima que muita gente deixa passar batido. Então, esse é só um recado para o pessoal que está nos assistindo, a importância de conhecer, de se aprofundar. É uma matéria muito rica, dá para fazer muita coisa nesse sentido, dá para trabalhar com prevenção, dá para trabalhar com consultoria, dá para trabalhar com ambiente laboral, dá para trabalhar com questões de segurança e saúde do trabalho, não só ambiente laboral, dá para trabalhar com gestão de afastados, com FAP, tem um mundo novo aí para ser descortinado pelos advogados e conjugando trabalhista, tributário e previdenciário, a área da contabilidade, medicina e engenharia. Então dá para fazer um trabalho bem bacana. Sem dúvida alguma. Eu sempre digo que o advogado previdenciarista precisa estudar pelo menos um pouquinho de tributário. Porque é o tributo que paga o benefício previdenciário. Tem que saber de onde sai o dinheiro para custear esse negócio. É fundamental eu conheça pelo menos um pouquinho desse assunto, né? Só aproveitando aqui,
João Gabriel Miranda, os sindicatos rurais e as colônias de pesca irão ser obrigadas a ver social? Serão obrigados a informar seus sindicalizados ou não? Não, olha, os sindicatos, em geral, deverão prestar informações dos seus empregados, aquela pessoa que é empregada do sindicato, e dos seus dirigentes, que recebam remuneração do sindicato. Ok? Então o sindicato paga lá o presidente, o secretário, o tesoureiro, não sei o que tal. Essas informações vão para o E-Social. Agora, com relação a quem são os sindicalizados em geral, não, ok? Diferentemente dos sindicatos de movimentadores de mercadorias, que são os trabalhadores avulsos. Não só o movimentador de mercadoria, mas todos que se enquadram na condição de trabalhador avulso. Aí o sindicato terá a obrigação de prestar as informações de todos os trabalhadores avulsos, como a empresa presta dos seus empregados, ok? É bom lembrar, né, Então, Emerson, para quem está acompanhando a gente que porventura não se lembre, trabalhador avulso é uma das categorias do segurado obrigatório da Previdência. O trabalhador avulso, ele tem, como ele trabalha em situações nas quais ele não tem um empregador fixo, mas ele é necessário à realidade. Por convenção, foi criada uma categoria chamada trabalhador avulso, que é administrado por um órgão gestor de mão de obra. Hoje, esse órgão gestor de mão de obra é popularmente muito mais, esse trabalho muito mais realizado pelos sindicatos de movimentação, como o Emerson acabou de citar aqui. Por quê? Porque o órgão gestor de mão de obra, do jeito que ele era lá no início, ele meio que caiu, né, Emerson? E hoje trabalha-se muito com o sindicato de movimentação. Como é que chama mesmo? É sindicato... Você acabou de falar? normalmente movimentadores de mercadorias, né? Movimentadores de mercadoria, que eu sempre esqueço, eu sempre chamo de sindicato e não lembro o resto do nome, mas é exatamente isso. Só para frisar, porque às vezes Quando eu alguém que está falo, assistindo não lembra quem é o trabalhador avulso. E toda vez que a gente fala do obrigatório, eu falo lá do empregado, eu falo da empregada doméstica, que hoje está com os direitos assemelhados ao do empregado, o trabalhador avulso está sempre na mesma categoria. Quase sempre todos os direitos que eu tenho lá, todos os recolhimentos, quando me refiro ali ao empregado e ao empregado doméstico, me refiro junto ao trabalhador avulso, né, Emerson? Porque a ideia é de com proteção. toda razão. Sim, uma coisa curiosa, para você que ainda não identificou o trabalhador avulso, você está chegando em uma cidade e tem uma plaquinha escrito chapa, normalmente mal escrita, escrito chapa. Se para um caminhão ali, aparece do nada uma pessoa que não raramente está embriagada, dizendo: sou chapa. É o cara que vai ajudar a carregar ou descarregar aquele caminhão. O correto é a transportadora contratar o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato, e o sindicato vai encaminhar alguém ou algumas pessoas até o local daquele carregamento ou descarregamento para ajudar a descarregar o caminhão ou carregar o caminhão, enfim, resolver esse problema aí. Mas, na prática, a transportadora dá R$ 100 para o caminhoneiro e fala: ó, isso é para você pagar o chapa. E ele paga aquele primeiro bêbado que aparece lá dizendo ser o chapa. Acontece que esse cara está totalmente descoberto. Se acontecer um acidente, se a mercadoria cair em cima desse camarada, é um acidente do trabalho gravíssimo, e ele não está protegido, porque o certo seria ele ser vinculado ao sindicato, e no Opa! caso do acidente, ele vai para a Previdência Social. Ele é um empregado vinculado ao sindicato de movimentadores de mercadoria, que hoje trabalhou para uma transportadora, amanhã trabalhou para outra, depois ficou 3 dias sem trabalhar, outra transportadora mandou serviço e assim vai. A ideia do movimentador, principalmente o movimentador de mercadoria, que é o clássico, né, dos trabalhadores avulsos, é essa. Mas na prática, infelizmente, a maioria está no caixa 2, nos recursos não contabilizados, como diria José Dirceu, e vai continuar assim. Essa é a parte triste. O E-Social vai resolver isso? Não, não vai. Emerson, a Vânia fez um comentário aqui, está contribuindo sim, Vânia, agradeço. E ela colocou: olha, as áreas nas empresas se fundiram. Agora as obrigações são E-Social, EFD Reinf e DCTF Web. Falar nisso, deixa eu falar. Eu já assisti um curso do Neto em São Paulo. Eu quero assistir ainda um teu e quero assistir um da Vânia. Então, são 2 cursos que ainda quero do E-Social. Assisti o do Neto
Quero assistir o de vocês dois, porque vai ser muito bacana, tenho certeza. Assim que tiver uma oportunidade, vocês me mandam quando vocês estiverem em locais aqui perto de Curitiba, porque eu quero ir assistir o teu, Vânia, e quero assistir o do Emerson, e indico para todo o pessoal que está nos assistindo, que com certeza tem muito a acrescentar, o advogado não pode ficar para trás. Nós temos que conhecer A esses Vânia formulários. ministrou um curso aqui em Londrina algum tempo atrás e eu estava viajando, eu queria ter ido, infelizmente não consegui, eu estava em viagem para variar, mas perdi a chance de ver a Vânia aqui em Londrina. Semana que vem eu estarei em Florianópolis, falando para cooperativas, sobre um curso organizado pelo Sescope lá. Na segunda e na terça eu vou falar sobre o social em geral para cooperativas. E na terça e quarta o Sandro Bittencourt, aí de Curitiba, vai falar sobre a parte de segurança do trabalho. O Sandro é engenheiro de segurança do trabalho, com doutorado nessa área, grande amigo meu, a gente vem trabalhando junto nisso. O Sandro foi me orientando na faculdade. Que E legal. porque ele fez faculdade de Direito depois, né? E eu fui Sim. orientadora dele. Tô sempre pegando no pé dele que ele tem que publicar, porque ele fez um artigo excelente, nós temos que publicar. Nós, eu Eu digo também ele. vivo brigando com ele para publicar alguma coisa. E nós Ele estaremos quinta e sexta da muito semana bem. que vem, não dessa, na próxima, em Chapecó. Eu na quinta falando sobre o social em geral e ele na sexta falando sobre a parte de segurança, saúde e segurança do trabalho, para também cooperativas lá em Chapecó. Então, o pessoal de Santa Catarina, se quiser entrar em contato com o Sescope, eu não sei se eles abrem inscrições para quem não é de cooperativas, tá? Não sei dizer. Mas tenta, procura o Sescope, que é o Serviço Social das Cooperativas aí em Santa Catarina, e de repente, se houver possibilidade, se você quiser participar dessa discussão, ele é mais voltado para o pessoal de RH, tá? Então a gente vai entrar muito em tabelinha, como preencher isso, como informar aquilo, cuidado com esse campo, cuidado com essa tabela, cuidado com esse cruzamento, não sei o quê. Coisa que talvez não seja tão interessante, assim, em termos de detalhes, para o previdenciarista, que é a maior parte do pessoal que está nos acompanhando, mas ainda assim é um tema muito interessante de se conhecer e de encarar também a realidade que está vindo por aí. Porque essa é a ideia. A Vânia comentou aí sobre as obrigações que estão se fundindo, mas mais do que as obrigações, é a forma de trabalho. Paulo, você sabe que eu adoro ir para Fortaleza, né? Vou adorar ir para aí mesmo, cara, de novo. Quer ver uma coisa, Ana, que o E-Social exige e que as empresas não estão preparadas para fazer? O pessoal do RH gera a folha de pagamento, o recibo de férias, a rescisão do contrato da pessoa que foi demitida e tal. Ela cria dívidas e informa ao E-Social essas dívidas que foram criadas. Mas o E-Social quer fazer a conciliação financeira disso. A empresa também terá que informar o pagamento de cada uma dessas dívidas. E esse entendi. pagamento nunca foi informado. Quem é que controla isso? Em empresas médias e grandes, setor financeiro. Ou seja, o setor financeiro da empresa também terá que estar ligado ao E-Social. Porque vai ter que fazer essa conciliação financeira lá no banco de dados da Receita. E por que essa exigência? Gerei a folha de pagamento dos salários referentes ao mês de outubro, último mês agora. Quando esses salários serão pagos? Não sei. Porque a depender da data do pagamento, tem um limite legal de pagar até o quinto dia útil do mês seguinte, mas eu posso antecipar esse pagamento. A depender dessa data do pagamento, eu tenho uma data diferente de vencimento do imposto de renda. E quem vai gerar o DARF para recolher esse imposto de renda é a Receita. Então ela tem que saber que dia eu fiz o pagamento. Para saber que dia vai vencer o DARF. Para ela poder emitir o DARF, eu só entrar lá, imprimir e pagar. Ou não pagar, mas imprimir o DARF pelo menos. Concedi férias para o trabalhador. Paguei as férias, o adiantamento de férias para ele. A data em que eu fiz o pagamento desse adiantamento vai gerar um DARF de recolhimento do imposto de renda que foi retido nessas férias. Então, é um mundo novo que está aí e informações que nunca foram prestadas. A gente fala, não, eu paguei para o pagamento assim, então o meu DARF vence dia tal, eu só informava o DARF, ponto. Agora, não, eu tenho que contar que dia que eu fiz cada um dos pagamentos. Isso é um quiprocó daqueles. Porque eu contratei o jardineiro, ele veio aqui na empresa, passou o dia inteiro cuidando do jardim da empresa. Final da tarde, passou lá no financeiro e falou, tá aqui, é R$ 500. Que não são R$ 500, né? É R$ 500. O financeiro pagou o quinhentão para ele, ponto. Agora não. O financeiro terá que informar ao E-Social o PIS dele, o CPF, a data de nascimento, o nome completo dele, o valor do serviço que ele prestou, que tipo de serviço foi. Vai informar a CBO do jardineiro, no meu exemplo.
vai dizer, olha, é R$ 500, mas eu vou ter que descontar o INSS do senhor, tá? Vou descontar R$ 55 de INSS, que é 11%, e vou te pagar só 445. Aí ele vai falar, não, mas eu combinei R$ 500 líquido. Aí o financeiro vai ter que fazer uma conta de ajuste, levar esse valor para não sei quanto, para descontando, dar os R$ 500 e informar tudo isso ao E-Social. Coisa que nunca aconteceu. Essa informação, esse RPA, esse Recibo de Pagamento Autônomo, ia lá para o RH e eles lançavam na folha. A Receita não, ela quer que agora o próprio financeiro já informe. Sim. As empresas não se prepararam para isso. É uma realidade nova, é um mundo novo e isso vai trazer muita confusão. Com certeza. Emerson, nós já estamos no adiantado da hora, então nós vamos ter que encerrar, são 22h50. Oh, caramba! É que é 2 horas muito de bate-papo aqui. gostoso. É que a gente E começa eu o não tomei nem bate-papo, metade da minha garrafa de vinho. tanta gente maravilhosa conversando junto, né? Então acaba que o tempo passa também, a gente nem sente. Mas eu queria então que Verdade. você finalizasse deixando uma mensagem. Eu quero já aproveitar para agradecer todo o pessoal que nos acompanhou. Hoje nós inauguramos essa questão do bate-papo previdenciário na fanpage do IEPREV. Eu já aproveito também para lembrar o pessoal que a gente já lançou um Save the Date, né? Ou seja, já estamos reservando a data 24, 25, 23, 24 e 25 de maio para o Congresso Brasileiro do IEPREV, que é aquele congresso tradicional, sempre em maio, sempre em BH, que é a sede do IEPREV. Então, já aproveito para lembrar o pessoal que já frequenta sabe que é sempre finalzinho de maio, né? Mas agora a gente já está com as datas fechadas, já estamos com quase tudo ajustado, já fechamos o hotel, já fechamos os locais, e agora só falta a programação que o Dr. Lázari, o Dr. Roberto, eu e o Dr. Savares estamos organizando. Mas quero aproveitar então e pedir, né, para o pessoal já ir reservando essa data aí com muito carinho, que o Dr. Roberto, na semana passada, já postou no Facebook que a data já está certa: 23, 24 e 25. Roberto, tem que contratar a NB46 para fazer a festa, cara. Mas Uma sabe o noite que a banda do Landinho, a outra NB46. a gente tem que fazer duas bandas. A gente tem que fazer uma festa com. Vai ter muito rock, né? Porque aí a gente vai ter o Farlandes, o NB46, vai ser um E o sucesso. Landinho, a banda do Landinho, do Farnandes. Numa Você sabe, noite, NB46 na outra, tá tudo resolvido. você sabe que os primeiros 2 anos do evento eu cantei na banda. Ai, que medo. Me arrisquei. Mas eu fico muito cansada no evento, porque coordenar o evento não é fácil. E É aí pesado. ano passado eu falei para Farlandes que esse ano, quer dizer, desculpa, esse ano eu não cantei. Esse ano eu torci o pé no evento, eu me machuquei. Aí eu falei para Farlandes, eu tô muito cansada. Eu falei, não dá para ser coordenadora, palestrante, entrevistadora e cantora. Falei, o cantor acabou. Ai, mas a gente se Maravilha. diverte demais, né? Esse mundo previdenciário, ele Não, traz amigos maravilhosos, esses alunos maravilhosos também. Peraí que eu quero encerrar com chave de ouro, Emerson, peraí. Eu disse pra você, opa. você não acha que eu esqueci, né? Ah, não dá, né? Tem que brindar. Eu só não tomei, mas eu deixei ela aqui do ladinho, porque eu sabia que você ia vir, eu tinha certeza. Eu tomei metade da minha, só consegui tomar metade. A gente conversou tanto que eu nem bebi. Eu tomei meu copo de água todo, né? A minha xícara do IEPREV, ó. Mas aqui Importante, água é sempre muito bom. para fazer um brinde com o pessoal. Olha aqui, ó, o Diego Leonel. Andei 5 quilômetros para conseguir um sapatinho 35. O Diego me salvou. O Diego Ele me é um salvou porque eu querido. torci o pé e eu só tinha levado sapato de salto, né? Aí o Diego foi Ah, lá, super querido, ainda comprou combinando com a minha roupa. olha só, sensacional. Eu Foi dividi maravilhoso. alguns vinhos com o Diego e a esposa dele na A Wine, lembra lá no bairro de Lourdes? Foi Nossa, muito lá é uma boa aquela maravilha. noite, Diego. Lá é Pena que o muito bom. Roberto não conseguiu chegar, mas foi bom demais aquele dia. Um brinde aos amigos todos, ó. Tô aqui já, ó. Um Emerson, brinde, pessoal. meu amigo de E tantos se é anos para que eu nem sei finalizar, dizer. Eu falei que desculpa, você é meu amigo de tantos anos que eu nem sei de quanto tempo faz. Nem quero saber. faz muito tempo. Melhor não saber, né? Melhor não contar para eles há quanto tempo a gente é amigo.
Nós Mas, temos gente, um deixando um vínculo. recado final, o e-social é uma realidade. Não é mais uma promessa. Não é mais uma coisa, eu acho que. Ele já chegou, ele já está aí, as grandes empresas já estão se adaptando, as médias estão vindo no embalo. Ano que vem os pequenininhos também estarão usando o e-social. E a gente tem que se adaptar, não adianta, a vida é feita disso. Fiz uma palestra ano passado, num evento de contábeis aqui em Londrina, e eu terminei a palestra soltando no Data Show um trecho de uma música bem antiga do Gilberto Gil, que foi o Grande Deus Mudança. As coisas mudam o tempo todo, a gente vive um cenário de mudanças constantemente. Para você que é advogado previdenciarista e acha que tudo acabou, vai acabar, vai... Quantas reformas a gente já teve? Desde 98, é uma reforma atrás da outra. E o sistema continua aí, a coisa continua acontecendo. Me lembro quando o Supremo julgou o fim da desaposentação. Ah, acabou a Previdência. Não, foi só uma tese que caiu, tem mais 400 para trabalhar. Enfim, as coisas novas estão aí acontecendo o tempo todo. E ou você se prepara e está pronto para mudar, ou as coisas novas e as mudanças vão te atropelar. Você escolhe. Ou você se adapta, vai para a novidade e se apropria da novidade para se dar bem, ou você aceita ser atropelado pela novidade. Lembrando que e-social não é coisa de governo, tá, gente? Desde 2007 que isso vem sendo discutido e implantado, e a Receita Federal vem trabalhando nisso independentemente de quem é o governante de plantão. Então isso vai acontecer independentemente de quem estiver no governo. E tem um lado bom, né, Emerson? Já que a gente falou bastante dos problemas, eu vou finalizar dizendo que eu acredito muito nos sistemas, nos métodos, nas organizações. Eu espero que tudo isso a gente possa canalizar para algo bom. Tem uma qualidade da Receita Federal que eu trabalhei como conselheira do INSS e como conselheira agora na Receita, no CARF. E eu tenho duas coisas para dizer, que ninguém é tão organizado, nenhum órgão, a polícia é organizada, a Polícia Federal, o Exército é organizado, mas eu não conheço um órgão da União Federal tão organizado quanto a Receita Federal. E mais que isso, né? Profissionais que trabalham lá dentro que têm tanto amor pelo que fazem, porque eu posso dizer assim com muito carinho assim que os auditores fiscais são pessoas que se claro, todo mundo pode dizer, ah, mas tem um salário bom, juiz também tem, ah, mas tem não sei o que, o ministro do STF também tem. Agora, o auditor fiscal faz um trabalho muito bem feito, se especializa, são pessoas que estão sempre acompanhando e trabalhando muito mesmo com sistema, método, então eles têm um fluxograma de desenvolvimento das coisas muito bacana, e eu espero mesmo, sinceramente, que o e-social venha agregar. Nós estamos precisando de algo que agregue, né, Emerson? Que agregue qualidade, que agregue trabalhos que sejam à frente do que a gente vê no Brasil, que é muita burocracia, pouco resultado. Então, eu espero que o e-social seja um pouco disso tudo, principalmente no que for para proteger também o trabalhador, não só na questão de proteger a empresa, mas que já que o empresário vai pagar, que a gente consiga ver quanto, por quê, quando e o destino disso tudo. E vou terminar, então, Perfeito. agradecendo todas as pessoas que estiveram conosco, os nossos alunos, nossos seguidores, o pessoal que veio da minha página para cá, não me abandonou, veio junto para aproveitar. Quero agradecer coordenadores do IEPREV no nome do Jesus que está aí, diretoria no nome do Diego Leonel, agradecer minhas amigas todas, e aí eu agradeço o nome da professora, da querida Adriana Oliveira, e aos professores, vou agradecer aqui em nome do Dr. Sodero, que esteve com a gente bem no comecinho ainda, quando nós estávamos fazendo propaganda da live. E agradecer da professora Viviane Mazotti, que não nos abandona, sempre dá uma passadinha para comentar alguma coisa, e a Vânia, que fez vários comentários super importantes. Vou aproveitar e mandar um beijo pro meu marido, né, Emerson? Eu também vou mandar um beijo pro teu marido. Não dá para perder a chance. Um abraço pro meu chefe. E um brinde para você. Olha o que você me faz. Chefe, não fui eu, viu? Foi o Emerson que eu sabia que ele ia trazer vinho e eu, para não perder, eu trouxe minha taça. Mas ela nem tomou, chefe. Fica tranquilo. Eu tomei bem mais que ela. Eu Gente, segurei aqui. muitíssimo obrigado por nos acompanhar nessa jornada aqui. Foi uma delícia.
É um assunto novo, cheio de detalhe complicado, e aos poucos a gente vai aprendendo a trabalhar com essa confusão toda aí. Obrigadíssimo. Também me acompanhe, o pessoal que veio do meu Facebook, que eu divulguei lá e veio para cá, que legal que vocês vieram. Muito bom trocar essa ideia com vocês. Estejam à vontade para a gente sempre estar aprendendo juntos. Se você aprende aqui, Vivi, eu estou aprendendo mais um monte de coisa hoje também. Os comentários que vocês fizeram aí foram enriquecedores pra caramba. Estou levando experiências novas de hoje para frente, para os próximos eventos, os próximos cursos, treinamentos. Isso é sempre enriquecedor. E uma frase que eu usava no meu blog antigamente, linda, que eu ouvi de uma vizinha brigando com o filho dela, achei linda. E ela falava para o filho dela assim, tem um ditado chinês, eu não sei se é chinês o ditado, mas que diz, quem troca um pão com alguém fica com um pão. Quem troca com uma ideia com alguém fica com duas ideias. Excelente, Emerson. Muito bom. Obrigada por partilhar o seu tempo conosco. Não foi pouco, já são 11 horas, mas eu agradeço muito por esse teu carinho e por esse tempo que você dedicou para todos nós. Então, um abraço a todos, o pessoal que me acompanha, segunda-feira que vem tem mais, né? E nós vamos ficar agora numa jogadinha. 15 dias vai ser no IEPREV, 15 dias no meu perfil. Então, convido vocês para nos acompanhar sempre. Paulo Bacelar, Ana Paula, pede uma música para tocarmos para você. Nossa, mas eu vou ficar me sentindo. Ele nunca me deu essa chance. O Paulo fica inventando essas coisas para a banda, depois dá confusão. Mas olha, eu convidei vocês dois para entrevista, então eu tenho direito, né? O Paulo, inclusive, foi minha primeira entrevista com a nova ferramenta do Facebook. É. Que legal. E foi um sucesso, hein, Paulo? Foi muito bacana, porque nós discutimos um monte, Emerson, porque eu e o Paulo, diferente de eu e você, que quando a gente se conheceu, a gente já ficou amigo, tudo. Eu e o Paulo, antes da gente se conhecer, a gente brigava. Porque eu era conselheira, né, da Câmara de Julgamento e ele era o responsável do SRD. Então ele era lá gerente do SRD, gerente que chama, Paulo, não lembro o tema. É, né, gerente do SRD, Serviço de Reconhecimento do Direito do INSS, mas ele atormentava a minha vida, você não tem ideia. Paulo, coloca 3 na recomendação para forçar a barra. Vai, 2 não. 2 entrevistas pede música? Não, tem que ser 3. Então agora eu tenho que chamar o terceiro integrante, viu? Eu tenho que chamar Entendeu o agora? integrante. Entendeu por que 3? Gente, obrigado de novo. Valeu demais. Foi muito bacana isso aqui. Então, um beijão para todos, até a próxima segunda. Muito obrigada a quem acompanhou. Fica a dica, olhem lá o nosso portal da transparência, conheçam essa campanha que foi lançada pelo Dr. Roberto, que é muito bacana, eu já expliquei um pouquinho ela para vocês. Depois também eu convido vocês a conhecerem, então, a data do nosso congresso, que já está lá no site, e em breve, né, Roberto está aí assistindo, em breve nós vamos contar uns detalhes, cada semana a gente vai contar um pouquinho também do congresso, para deixar todo mundo com vontade. E a nossa revista brasileira de Direito Social está fazendo o maior sucesso. Na semana passada, nós lançamos o 2º número. Então, eu convido também quem está disposto a estudar o direito previdenciário, se aprofundar no artigo científico, a revista está bombando aí no tema mais popular, né, Emerson? Você jovem também, falar que a revista está bombando. O primeiro número foi um sucesso, o Zé Ricardo é o editor-chefe, eu e o professor Marcos Serral somos editores adjuntos, e tudo isso aí com o tempero do nosso presidente, que é o Dr. Roberto de Carvalho Santos. Então, muito obrigada, pessoal. Até a próxima segunda. Emerson, mais uma vez, no coração, obrigada pelo seu tempo. Fico muito feliz. Depois a live fica disponível. Vou mandar o link para você e você pode mandar também para os seus alunos. Pessoal, até a próxima segunda. Um beijão e boa noite. Boa noite. Valeu. Obrigado, Ana.